Liga dos Campeões. Real Madrid ou Bayern de Munique. Primeiro jogo, 2-2 na Alemanha. Real Madrid. E você, CH, opinião sobre o tema? Equilibrado, hein? Eu espero e vou torcer pelo Real Madrid. E o palpite para Botafogo e Mirassol, hoje, 21 horas, em CH? Onde é o jogo? Jogo é em Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz. Empate. E você em Tigrão? Precisa nem jogar, empate. Tá bom, Tigrão, um abraço pra você e até amanhã. Tchau. Valeu, CH, um abraço pra você e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Vamos aí à chamada do apito final. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germânica Veículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Final de programa, vem aí Rogério Assis, o canhão do rádio brasileiro. Grande abraço, tchau. Faleceu no fim de semana. Vai dar a saída ao time do Corinthians. Ángel Areaga acerta o seu relógio para o início do jogo. 19 horas em ponto, com o torcedor do Corinthians sendo maioria no Defensores del Chaco. Começa Nacional e Corinthians. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol, com todo o time da maior rede de rádios do Brasil, com todo o time da Bandeirantes. E a bola fica pela linha direita aqui atrás com o Nacional. Alfaro é quem domina, toca a bola pela ponta. Marcado, tenta a jogada, abre a jogada pela direita, impedimento. O primeiro do jogo marcado, ataque do Nacional, Miriose. E Canhão, esse impedimento já colocou ali alguma dúvida na cabeça do Bandeirinha, porque quem estava impedido era o meio-campista, o Juan Fernando Alfaro, que recebeu o passe do Juan Luiz Alfaro. Os dois são irmãos gêmeos, 24 anos argentinos, camisa 4 e 6 da equipe do Nacional. 50 segundos de jogo, Biroquim domina para o Corinthians, para Bidon, para Paulinho, capitão do Corinthians, perde a passada, a bola vai pela ponta, tenta Diego Duarte, toca a defesa, a bola voltou na direita ainda para Fagner, toca na direita esse passe, vira a jogada pela ponta, na marcação tenta Gustavo Silva, perdeu, o Nacional toma, bate na marcação, toca no pé do Gustavo Silva e vai para fora, em lateral para o Nacional cobrar na esquerda, põe o pé, Cabadeiro, vai na marcação, tropeça, Wesley ganha pro Corinthians, domina, já volta, a bola começando com o Hugo, lateral do Corinthians domina e faz a inversão para Félix Torres, a bola muito forte, passa por ele, corre Félix Torres, evita que a bola saia, é marcado, toca na grande área, a bola, Carlos Miguel, pé direito, prefere de volta, a bola pela ponta, para Torres, enfia pelo meio, para Paulinho, pressão na saída, Paulinho na bola, falta, ele espera e leva a falta aqui no meio do Messa. Falta marcada na saída com o Nacional, pressionando o Corinthians, Beriose. Pra cima da marcação da equipe do Corinthians, marcando em cima da saída de bola. Agora o Paulinho oferece o corpo, o Mesa faz a falta, o Timão tem a posse no campo de defesa, 0-0, Defensores del Chaco. Peças para carro, mota, o caminhão é na carta, você já sabe por que não é hora, porque é na carta, é tudo azul pela frente.
Corinthians para a direita, Gustavo Silva tenta o lateral na marcação, ele tirou o Daniel Ribas para fora, mandando bola pela linha lateral. Na direita, remesso, o Corinthians cobra no ataque. 3 minutos primeiro tempo com o placar de 0-0. Bildo encostou, conversou alguma coisa e Fagner vai fazer a cobrança. Arremessa Fagner, bola para Bidon. Domina, marcado lá na fogueira, bola pela ponta. Marcação na ponta, opa, saiu. Tentou ajeitar aqui na esquerda, mas acabou perdendo a jogada o Alan Gomes. Lateral, Corinthians, Fagner já pega e já arremessa para Paulinho. Paulinho, Fagner bota pelo comando, sobe de cabeça na marcação, defesa. Corta atrás o Blas, o zagueiro desvia. O alto no meio, Alfaro. Sobra Corinthians ainda, com o Kaká, lado esquerdo, dá pro Hugo. Hugo, lado esquerdo para Wesley, domina, marcado, gira, faz bem a jogada pela ponta. Sai do outro Alfaro, lateral direita. Na ponta, tenta Bidon a jogada. Abertura feita do lado esquerdo, Corinthians trava a jogada. Wesley vai na bola, domina e arrancou. Entortou o primeiro, vai tentar, vai pro chão, nada de falta de arbitragem, não pega. Alfaro vai na bola, tem uma jogada, tomou toque agora. Tem o toque do Hugo, agora é falta, Emiliose. Na insistência pelo lado esquerdo, o Corinthians tenta com Wesley, mas não consegue arrancar pelo lado em que há 3 marcadores da equipe do Nacional. Na sequência, o Hugo tenta recuperar a bola com falta. Nacional tem a posse no campo defensivo. 4 minutos primeiro tempo no Defensores del Chaco, 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Alan Gomes na bola, vem Fagner, tentou, Fagner ganhou, puxado pelo braço, a arbitragem marca a falta. Fagner ia jogar, falta, mas nada de cartão. Não é para cartão, né, Miliose? Aquele puxão de camisa para impedir um início de contra-ataque, né? O Alan Gomes foi esperto, ligeiro, inclusive marca a pressão esse time do Nacional porque tem caixa. Jogadores jovens, 21 apenas. O Alan Gomes está numa correria danada no campo de ataque. Na marcação, Cabadeiro vai, desvia, Hugo pega a sobra para o Corinthians, Paulinho, primeira bela bola pelo meio, vai chegar Bidon com ele, inverte, Biro, deixa a bola passar, na direita, o Wesley pediu na esquerda, em Gustavo Silva, ajeitou, bate pro gol, toca na marcação do Rivas, entrando na grande área, Bidon cabeceia pela ponta, Alfaro tiro de cabeça completa, para trás do toque, voltou pro Corinthians, para Romero, para trás, Paulinho bateu, vai desviar por cobertura, escanteio, um canhão do Paulinho, tem um desvio, a bola cai na rede por cima do gol, escanteio Corinthians, 5 primeiro tempo, chegada do Coringão, é boa, Miliose. Naquele pivô do Angel Romero, quase caindo, ele consegue com o biquinho colocar essa bola pro Paulinho, mas foi travado o volante corintiano. Finalização era forte, mas com desvio vai para escanteio, o primeiro do jogo para a equipe do Timão. 5 minutos e meio, Corinthians manda todo mundo para dentro da grande área, zagueiros Félix Torres e Kaká, Paulinho, primeira trave. Fagner vai cobrar no escanteio, 5,5 o primeiro tempo, Fagner para a grande área, cruzamento de cabeça, Kaká tenta, bota para fora. É apenas tiro de meta para o time do Nacional cobrar. No Defensores del Chaco, a bola rola, o relógio não para. 6 agora, primeiro tempo. Placar da Sul-Americana na 4ª rodada, fase de grupos. Nacional e Corinthians empatam em 0-0, Pusóvio. Canhão também pela Copa Sul-Americana, Racing do Uruguai e Argentino Júnior, ambos do grupo do Corinthians e do Nacional, estão empatando por 0-0. Paulinho na jogada pela ponta, bateu, Alfaro desvia e manda a bola para fora direto pela linha lateral. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. E esse começo de jogo, Ronaldo Giovanelli, 6,5, primeiro tempo, 0-0. Ronaldo? Foi importantíssima essa finalização aí do Paulinho, que acabou sendo truncado aí, mas a verdade é que o time do Nacional, por ser uma equipe jovem, né, também sem muitas pretensões no campeonato, tá pressionando. Olha lá, tá chegando, Canhão. Alan Gomes levantou a cabeça, colocou na grande área, a bola forte demais para Diego Duarte. Sai para pegar Carlos Miguel, primeiro, Miliose. Na segurança do goleiro corintiano, inteligente no jogo, inclusive vai para o seu 4º jogo como titular. E ele tem um retrospecto muito bom com a camisa do Corinthians, Canhão. Em 17 jogos, 13 vitórias, apenas 6 gols sofridos. Então, tá difícil de vazar o Carlos Miguel, tá bem no gol do Timão. 7 minutos, 0-0, Fagner vai de cabeça, cabeceia para o alto, Paulinho disputa na marcação, sobe de cabeça, ganha na ponta, toca para fora, Cabadeiro, a bola não sai, Fagner vai na bola, domina, agarrado pelo braço, falta do Alan Gomes. E o cara tem a cara de pode falar que não puxou pelo braço, Miliose. Toda hora, né? Já é a segunda vez que o Alan Gomes faz isso, naquela marcação cerrada. Orientação do técnico deve ser, olha, aperta a marcação, saída de bola, vamos roubar a bola lá no campo ofensivo, mas não assim, com falta, mais uma vez o Corinthians tem a bola.
Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 7 minutos e meio, primeiro tempo, em Assunção, no Paraguai, a Copa Sul-Americana. Tem Corinthians em campo, a Bandeirantes mostra. E para fazer a cobrança de falta, o goleiro do Corinthians, Carlos Miguel. Levanta no ataque, essa bola muito alta. Tentativa com o Romero. Sobe de cabeça, tira a marcação Nunes. Zagueiro rebate, ela volta para Biro. Belo drible. Sai do primeiro, tenta de volta, não pega na marcação. Vem Bildon. Caiu, vem Biro. Põe o pé, a bola grita socorro. Chutaram para longe, de cabeça, rebate Torres. Toca mal. Ela voltou na esquerda para Rivas. Tenta a frente, perdeu a jogada. Fagner chuta em cima do adversário. Está em jogo ainda. Ela bateu no Cáceres, ele já recua. Vira a jogada na esquerda. Tenta driblar, vem pela ponta na jogada o Alfaro. Dominou, Belo come, escapa da marcação e toca a entrada na grande área. Perde Blassi, atrás domina o zagueiro. Levanta a bola para a direita. Bola aberta pela ponta de cabeça. O Hugo sobe de cabeça. Alfaro chega e a bola vai para fora direto pela linha lateral. Em arremesso, ataque, a bola para o Nacional jogar agora. 8:30, primeiro tempo com placar de 0-0 da Copa Sul-Americana. Sai jogando de volta o Nacional, bola aberta para a direita, Alfaro lateral, que em liberdade vem na jogada pela direita. Vai no fundo para cruzar, tocou mais na direita, a bola para a mesa. Vai no fundo, bate o Gudibico, tira o Hugo. Levanta a bola à frente, o Alfaro chega, Wesley fica para trás. Não pega Romero, ganha a mesa. Mesa recua, dá para o zagueiro. Blassi domina, vai tocar pela meia direita. Faz o passe à frente, a bola para Cabadeiro. Na esquerda, abertura feita nesse lado. Fecha bem aberto, Rivas. Dominou o lateral, limpou, levantou pro gol. Alonga de cabeça, bateu na grande área, a bola desviou. Ele bateu direto para fora! Inteligente, ele bateu de primeira, mas já havia a marcação de impedimento. Messa, camisa 13, no que caiu, ele cabeceou, bateu, ele bateu de novo, mas está marcado o impedimento aqui na esquerda do Daniel Rivas Beliossi. E pegou a defesa do Corinthians de surpresa, né, Canhão? Porque depois do cabeceio a bola sobra e quando ela vai pingar, todo mundo esperava ela voltar pro alto, deitado no chão, ele se estica todo e tenta a finalização, manda para fora, mas valeu o esforço, mesmo com o impedimento, dá um sustinho no Corinthians, a equipe do Nacional. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 9:30, primeiro tempo, Coringa ataca a bola para o meio campo, vira sozinho, abertura feita para Romero, toca na esquerda para Hugo, desce no apoio lateral, entregando para o Wesley, Alfaro daquela pressionando, volta o Wesley, toca ele volta para Hugo, marcado ele volta com o zagueiro, vira aqui, entrada na grande área, Torres volta para Carlos Miguel, toma pressão do Diego Duarte, Carlos Miguel pé da esquerda, toca a bola para Canhota, vem Hugo de primeira, bateu, desceu no braço do Alfaro, pega a sobra Bidon, chuta, bate na marcação, toca em Cabadeiro, vira o passe na direita, essa bola linha aberta para Juan Fernando Alfaro, foi para a bola, saiu pela linha lateral, opa, tentativa lateral, é a bola para o Nacional com pressa, Alfaro colocou para a mesa, cabeceou na grande área, a bola de costas para o gol, ajeitou para trás, virou para o Corinthians, toma a frente, já toma a jogada, já vira a bola aqui atrás com o Bidon, Bidon domina, dá Hugo de volta, Bidon para Wesley, fecha Romero, passe na ponta, tá impedido, Wesley apareceu na banheira, domina o Bandeira, deixou seguir, Wesley encarou o Alfaro, tá na área, é na dele, limpou para bater, tentou driblar de novo, conseguiu, trouxe para o fundo, bateu para o gol, toca no zagueiro, vai para escanteio. O Bandeira não marca impedimento, estava bem à frente, pareceu, mas o lançamento segura o Bandeira, é legal. Escanteio Corinthians, Beliossi na esquerda. A impressão é a mesma, de 2 passos à frente o Wesley quando a bola sai dos pés do Breno Bidon, mesmo assim deixa seguir e conquista esse escanteio. Na insistência o Corinthians tem a segunda oportunidade no canto. 11 minutos, escanteio, Corinthians manda para a grande área, os zagueiros bons por cima, Torres e Kaká fecham aqui dentro, Paulinho tá nesse bololô aqui, lá vem o escanteio, Biro levantou pro gol, subiu de cabeça, tira aqui atrás da marcação de cabeça, Cabadeiro, rebate, completa de cabeça pelo Hugo, Blas Cáceres, sobra a volta pro Corinthians, toca na meia direita jogada, Bidon tem ela, sozinho, bota ele volta lá do esquerdo para Biro, levanta a cabeça, cruzou pro gol, Paulinho cabeceia, vai passando bem o zagueiro, tirou, mandando para fora de voleio, completa a Blasi, mas o Bandeira tá dando escanteio, já tinha saído quando chegou para tirar daqui da grande área o Alfaro, o zagueiro, melhor escanteio Corinthians. De novo na insistência dos cruzamentos, o Biro coloca uma bola muito boa na cabeça do Paulinho, aí a cabeçada para dentro para encontrar o Romero, a marcação agiu primeiro, não consegue evitar o escanteio Alfaro, terceiro escanteio para o Timão. 12 minutos do primeiro tempo, Corinthians continua com os zagueiros dentro da grande área do Nacional para tentar fazer 1-0. Fagner bate o escanteio de pé direito, Bandeira vai lá dar uma orientadinha, a bola está um pouquinho fora da marca, agora sim. Fagner cobra o escanteio para o Corinthians, 12 minutos, primeiro tempo, 0-0, Fagner dá bola autorizado, levantou para o gol de cabeça, tira aqui atrás da marcação, Blasi, rebote volta para Biro, bota no peito marcado, tenta na pressão em cima dele, vem Juan Fernando Alfaro, Biro, ganhou, driblou, opa! Quando girou, tomou um tapão, é nova falta para o Corinthians, é na direita, Miriossi. E aí é claro que não é critério, né? Mas quando o jogador faz muita falta, aquelas faltinhas de matar jogo, como fez de novo o Alan, camisa 20 da equipe do Nacional, costuma pintar um amarelo, ainda não
pintou, ficou barato. A terceira falta que ele faz no jogo. 12 minutos e meio, o Corinthians continua com os zagueiros lá dentro da grande área do Nacional. Fagner vai colocar lá dentro, o Paulinho fecha também. Todo mundo marcando, todo mundo na entrada da grande área. 12h30, primeiro tempo, no Defensores del Chaco. Para fazer cobrança de falta, Fagner, 4, 5 passos para trás. A arbitragem autoriza a cobrança de falta para o Corinthians. Fagner na bola, levantou pro gol, para Torres, para ninguém, na verdade. Seria por uma torre, né? Não para Torres, né? Da altura que foi a bola, só uma torre para pegar, né, Milhosa? Ou 3 torres, um em cima do outro. Talvez conseguisse alcançar essa bola. O cruzamento foi muito ruim do Fagner. Ela sai para a linha de fundo. O Timão desperdiça outra chance no campo de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ronaldo Giovanelli, são 13 minutos e meio o primeiro tempo, 0-0. Ronaldo Giovanelli comenta na Bandeirantes. Agora o Biro no meio de campo do Corinthians começa a participar um pouco mais também, tirando o Corinthians do sufoco ali, porque o time do Nacional veio para fazer a pressão. É uma equipe leve, como vocês falaram, jovem também, gosta dessa marcação e começou pressionando o time do Corinthians. Agora o Corinthians começa a tirar um pouco mais de seus zagueiros e tocar um pouco mais a bola. Já consegue igualar um pouco mais o Corinthians aí. Sobe de cabeça, Kaká disputa na primeira bola. Pega sobre, já ganha a mesa. Domina o camisa 13, abre para a direita. Alfaro tem liberdade, fica atrás o Wesley. Alfaro dominou, bateu direto. Bandeirantes, o canal do esporte. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do tempo atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 14, primeiro tempo, 0-0 com Nacional e Corinthians. Chute do lateral, Alfaro caiu na arquibancada, tem pouca gente. Trabalho para pegarem até a bola de volta, né, Milhosa? Pois é, deve ter alguém que viu, nossa, essa foi longe, vou ter que ir lá buscar, porque não tem um torcedor para facilitar o trabalho, então essa bola fica parada entre as cadeiras vazias do Defensores del Chaco. Sai jogando aqui atrás do time do Nacional. Toca a Mesa recebe de volta. Nunes na jogada da esquerda. Toca para Rivas, recebe o lateral. Já domina, já limpa. Bela abertura feita para a meia direita. Passa Juan Alfaro, tem o seu irmão do outro lado. Toca para o zagueiro, devolve a bola. Vem atrás com Nunes. Tenta Blas devolve a jogada, vira para o Alfaro. Alfaro toca pelo meio do campo para Cabadeiro. Nacional tenta jogar a inversão feita, a bola para a esquerda. Bela abertura na ponta, horrível, na verdade. Bela não. Forte demais, ela vai direto para a linha lateral. 7h15 da noite, está marcando o quinto sinal da Rede Bandeirantes de rádio, horário de Brasília. Em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 15, primeiro tempo. Placar da Sul-Americana. Nacional Corinthians, 0-0 pro Zóbio. Canhão pela Libertadores, Rosário Central e Atlético Mineiro seguem empatando por 0-0. Bola aberta no comando para Romero, forte demais, saiu do gol para pegar Antônio Silva, dele, Miriose. Erra agora o time do Corinthians, tenta a chance do lançamento na infiltração no meio da zaga, mas foi forte demais, fácil pro Antônio Silva, ex-carrasco do Timão na época de Tolima em 2011. Mas você tá lembrando isso há quanto tempo atrás? Você fica lembrando isso, Ronaldo? É meio provocação isso, hein? Porque em 2000... Eu tinha cabelo quando aconteceu isso. E o Corinthians já enfrentou esse time nacional, ele não lembrou, melhor, porque o Corinthians já enfrentou na Libertadores e venceu os 2 jogos, mas ele só lembra do Tolima. Pois é, mas quanto tempo foi isso? Quando aconteceu isso, Bruno Miliotti? Foi em 2011, né, Canhão? É claro que fica na memória, porque o Corinthians naquela ocasião, nenhum brasileiro tinha caído na pré-Libertadores, né? Hoje em dia, outros times, até o São Paulo, mas vamos voltar pra Sul-Americana, né? Nós estamos na Sul-Americana, não é legal? É legal, né? Vamos voltar pra Sul-Americana, vamos? Tempo real, né? O jogo tá agora, né? Isso. Melhor, né? Não é programa de recordações isso aqui, pô. 16h30, primeiro tempo, 0-0, e aqui atrás uma falta marcada. A arbitragem vai lá, chama a atenção do Alfaro. E a falta marcada, o Corinthians vai cobrar. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do tempo atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. 17, primeiro tempo, jogando aqui atrás, zagueiros do Corinthians. Félix Torres dá para Fagner, levanta na direita, essa bola perto que abertão, Gustavo Silva. É para ele, a bola ganha efeito, vai para fora direto pela linha lateral. Em arremesso, bola nacional é quem cobra agora. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Alan Gomes domina, marcado pelo Biro, entortou de volta, Biro protege, põe o pezão, tira Alan Gomes, dá na ponta, insiste na marcação, toca com Cáceres, volta, falta! Cáceres chegou para a bola para variar, o Fagner chegando, cobrada com pressa, a falta para a grande área, Bidon na marcação, tenta o Hugo, pediram um toque de braço dele, defesa corta, de cabeça rebate, Torres, a bola voltou, tá marcado aqui atrás uma falta em cima
do Torres. Reclamaram de pênalti numa jogada com o Hugo chegando na grande área, Milhões. Eu não vi. O Duarte e também o Cáceres estão em cima do árbitro agora pedindo essa marcação, dizendo que quando a bola pinga, tem esse desvio no braço. A bola ficou meio esquisita de fato, próxima da entrada da área, aí teve esse conflito com o zagueiro corintiano, mas a acusação é de bola na mão, se pegou. Foi ali quando o Hugo estava com a mão nas costas do atacante. Então um lance bem esquisito. Meio cara de pau também, o 23, Diego Duarte, reclamar um pênalti desse, né, Ronaldo? É brincadeira isso, né? E essa bola tá lá em cima, ele empurra, né, o Bidon? Ele empurra e ele acaba colocando a mão e a bola bate na mão dele, mas tá colada no corpo do adversário. Aí podia dar pênalti, podia dar falta, tudo aí. Qualquer coisa, tiro de meta, escanteio, bola ao chão, foi nada, reclamação bobinha. E tem VAR também, né? Tem que prestar atenção. Pra ponta a jogada, falta marcada é pro Corinthians. Kaká fica no chão, reclama de cartão, também não é pra cartão, não é Milhões, é só falta. Pois é, o Cabadeiro, eles estão fazendo essas faltas que é só um empurrãozinho, um puxãozinho, mas toda hora, sem punição de cartão, mais uma vez o Messa tira o corpo do Kaká, numa dessa ele até machuca o zagueiro do Corinthians. A impressão que dá é que eles são juvenis, né, do que estão fazendo aí, porque esse empurrão que eles estão dando, essa chegada de empurrar o Bira, empurrar agora primários, o Kaká, eles estão com muita vontade, isso é legal de ver, mas agora falta técnica, né, para se tornar profissional, para mudar a carteirinha, né, vamos dizer assim. Eles são muito juvenis, seria a palavra. E isso, na verdade, só aumenta a responsabilidade do Corinthians, então, né, Ronaldo? Tem que ganhar, para aproveitar lá. Você vê que eles empurram sem noção, assim, parece que eles foram pegos na praça, lá no Paraguai. São os piores do grupo. Não é à toa que tá, porque se ficar só no contato com eles aí, o negócio é girar essa bola, tocar essa bola. Quando você pega time assim, você tem que aumentar a intensidade e tocar rápido essa bola, para deixar eles mais nervosos ainda, porque eles vão chegar atrasados, eles vão empurrar lá, vão segurar. São coisinhas assim do futebol que você vê na escolinha do seu filho. Quando você vai levar a molecada na escolinha, eu levei meus moleques na escolinha, aí você vê isso aí, esse empurrãozinho, segurando desse jeito. E esse time do Nacional tá igualzinho. Com quase 20 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 com Nacional e Corinthians. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil. Ganhou o toque da nossa central técnica com Beto Rebeck, com Caiame Martins, com Michel Lopes na mesa de som marcando. No Defensores del Chaco, a bola rola, o relógio não para. 20 primeiro tempo. Placar da Sul-Americana. Em Assunção, 0-0, Nacional e Corinthians, Pozóvio. Canhão, pela Libertadores, Caracas e Peñarol ainda não alteraram o placar e seguem empatando por 0-0. O Wesley tentou passe, Hugo, a defesa chega atrás, Alfaro tira, volta para o zagueiro, com Blasi para Alfaro, Alfaro devolve ela pela amiga direita, Cavadeiro toca na ponta, carrinho do Bidon, Corinthians toma, Romero, a Wesley e adianta demais a bola, Blasi tira dele, toca atrás e a bola volta a ser do time do Corinthians, 21 primeiro tempo, girou pela ponta, Hugo, opa, puxado pelo braço, é falta marcada. É mais uma falta juvenil do Nacional, de graça para o Corinthians, Milhões. E Canhão, já é a 9ª falta do Nacional sobre o Corinthians em 20 minutos de jogo. O Timão fez apenas 2 faltas, vão puxando até aqui. Nada de cartão para a equipe da casa. Veja bem, Canhão, não tem maldade aí. Veja bem, eles não estão chegando firme, eles estão empurrando, eles estão puxando. Faz parte do futebol também, mas fica feio o jogo, né? Tá aqui com o jogo tá picado, né? 21 minutos, ela tá esquisito. Você fala, não tem jogo. Eu não marquei, mas acho que umas 415 faltas, todas pro Corinthians, até agora o Nacional para demais o jogo. Falta marcada, o Corinthians cobra na esquerda. Biro na bola, levantou para Torres de cabeça, desviada a bola, sai da grande área, na esquerda aqui atrás com a defesa do Nacional. Domina Rivas, toca no ataque, enfim o bicudo, ninguém do Nacional. Bidon sobe de cabeça marcado, toca ao lado, sai contra-ataque, 2 contra 1. Dominou, bola por dentro, tentou, Diego Duarte vai fazer, bateu na trave! Ele pega a sobra pela direita, bateu atrás, desviada, tá na grande área a bola, girou pro gol, Cáceres, pega Carlos Miguel! Por muito pouco o Corinthians não toma o gol! Por muito pouco o Corinthians toma o gol no contra-ataque do Nacional, Miriose. Na bola roubada no vacilo da defesa do Corinthians, não percebe a pressão, chegando com 4 jogadores para roubar essa bola, criaram um 4 contra 1 no vacilo do Bidon.
a defesa do Corinthians ficou escancarada. E aí a trave teve que ajudar. A finalização veio do Gomes, ela bate na trave e na sequência o Carlos Miguel faz uma boa defesa. Passa um apuro agora o Corinthians no Defensores del Chaco. Ronaldo Giovanelli, 22 minutos e meio, primeiro tempo, metade da metade, o Corinthians toma um susto num contra-ataque. Ronaldo. Susto não, foi um erro do Bidon, né? Que vai disputar essa bola, acaba perdendo. Depois ele sai com 4 jogadores para cima do zagueiro do Corinthians. É que eles são juvenis, porque senão o negócio já está encrencado aí, porque ele chutou, pegou na trave, depois eles quiseram tentar finalizar do jeito errado. Se é um time bem organizado, se é um time do jeito que eles desceram, era para abrir 1-0 aí. Lançado, o Romero vai pra bola, leva o tranco, nada de falta, recuperação, volta nacional na meia direita, ganha dividindo a jogada, Blas do zagueiro, bola pra direita. Vem no contra-ataque, Alfaro vem com ela, puxa, domina o lateral, já recua, toca o passe na meia direita para Cabadeiro, pede na grande área, bem abertão aqui na dentro, Blas Cáceres para Alfaro, levantou pro gol muito alto, a bola passa na marcação, não pega o Alan Gomes, ele corre atrás dela, evita que saia, só que toca na fogueira do defeito, a bola volta pro Corinthians, Gustavo Silva ganha, dá Fagner devolve a bola na meia direita, bota para Biro, já dispara Paulino, não passa no meio, recua, dá Bidon toca, devolve a bola para direita, capitão Fagner, toca a bola pela meia direita para fora, direto, linha lateral, mas a bola vai descendo, por isso deixa sair Gustavo Silva. 24 no primeiro tempo, 0-0. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 24 no primeiro tempo, 0-0. O Corinthians tomou um susto. É time, o Corinthians é mais time. Ronaldo Giovanelli já falou, é melhor, mas tomou um susto há pouco no contra-ataque. 0-0 a ganhar para acabar em primeiro, para brigar ainda pela primeira posição, para ir direto nas oitavas da Sul-Americana. Bola para a ponta, Gustavo Silva, o zagueiro chega se antecipando na marcação. Cláudio Nunes bota essa bola direto pela linha lateral. Lateral para o Corinthians fazer cobrança para fazer a batida. Vem Fagner aqui com um pouco mais de pressa, pega na bola, recebendo o Gandula. Se mexe na entrada da grande área, Biro. Arremessa para dentro, fora da grande área. Sai Romero, protege bem, ganha a jogada, volta a bola. Fagner domina, perna esquerda, entrega pelo meio do campo. Abertão, o zagueiro se apresenta como ele domina. Parte à frente com Kaká. Kaká toca a bola para Hugo. Hugo mais da canhota, na bola para Wesley. Domina marcado. Do ladinho, Bidon vem com ele, se apresenta. Bidon para Paulinho. Dominou, não dá para bater, está muito longe. Tem aberto o Fagner na meia direita. Faz o recuo, toca a bola para Fagner, que entrega de volta. Para Paulinho, Paulinho para Torres. Tentou um bico e na verdade o bico saiu. Ele tenta vir, a bola vai para fora, Miliose. Ridículo, né? O bico do Félix Torres agora tentou aquela bola enfiada para o Biro, mas foi mal demais. Pega todo torto, ela sai pela linha de fundo. O Corinthians está empatando com o Nacional 0-0. Em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio de jogo, o primeiro tempo. Placar da Sul-Americana. Nacional e Corinthians empatam em 0-0. Pusóvio. Canhão também pela Copa Sul-Americana. Mais tarde, às 9h30, o Aliança da Colômbia recebe o Cruzeiro. Sai jogando mal o Corinthians. Messa dominou. 2 dribles, tocado, caiu. Outro vai dar a falta na sequência, não deu. Recupera a bola. Messa, pé esquerdo, bateu a bola, bateu desviada, vai saindo em escanteio. Desvio no meio do caminho, escanteio na esquerda com o Nacional chegando de novo pro Nobiliose. Deu ali da vantagem agora o juizão depois da falta do Paulinho. E aí a bola sobra para o Diego Duarte. Busca a finalização, tem desvio. Na sequência, o primeiro escanteio para a equipe do Nacional no jogo. 26 minutos para bater escanteio nacional, mandando para dentro da grande área os zagueiros. O Brian Blassi está aqui dentro com Cláudio Nunes também. A Rei Orteaga já autoriza a cobrança, chega para bater o escanteio aqui na esquerda, o Blas Cáceres. Repito, os zagueiros fecham dentro da grande área do Corinthians. 26 minutos e meio, primeiro tempo, resultado era interessante para o Corinthians, mesmo jogando fora de casa. Vem a cobrança, Cáceres para bater, pede a aproximação de mais alguém ali na primeira trave. 26 e meio, primeiro tempo, 0-0. Cáceres para a cobrança de escanteio, levantou na grande área a bola, passa a defesa, desvia, está viva, toque atrás, Paulinho, botou para fora. Na tentativa, em cima do Alan Gomes, escanteio de novo, Miliose. Ia buscar a finalização, sozinho o Alan Gomes, o Paulinho consegue se recuperar a tempo, desvia essa bola, o segundo escanteio para a equipe da casa. Cáceres repete a cobrança de escanteio. 27, primeiro tempo, ia cobrar Coutinho. Está bem perto ali, atrapalhando o Gustavo Silva Mosquito. Cabadeiro encostou, vem a cobrança. Blas Cáceres a colocar na grande área. Todo mundo se pegando lá. Cáceres levantou pro gol.
Torres cabeceirias e a bola volta, ele volta na esquerda ainda com Blas Cáceres outra vez. Peça bem aberto, lateral da Ariel Ribas. Cáceres para trás, levando para o meio. Tocou para Ribas, ajeitou, levantou para o gol. Kaká de cabeça, rebate a bola, volta na entrada da grande área. Wesley pega a sobra para o Corinthians. Foi puxado pela camisa, falta! E esse é para cartão, essa é para cartão, Milhozzi. Demorou, mas saiu. O primeiro cartão amarelo para a equipe do Nacional. E quem fez essa falta me pareceu o Messa, camisa 13, que mata o contra-ataque. O Wesley cortava para o meio, ele puxa a camisa de toda a forma que ele conseguiu. Se não conseguiu segurar a camisa, segurou o Wesley inteiro. Falta bem marcada, amarelo para o 13, Messa do Nacional. 28, primeiro tempo, o Corinthians ataca, ele volta, a bola aberta na ponta esquerda, fecha abertão desse lado aqui na ponta, o Hugo, Bidon com ele, toca algo atrás, dá no meio do campo, para Paulinho devolve com Kaká, olha pro goleiro e volta a bola para Carlos Miguel dentro da grande área. 28, primeiro tempo, Ronaldo Giovanelli, opinião na Bandeirantes, 0-0, Corinthians está tomando uns sustinhos de vez em quando, Ronaldo. Porque não tá com aquela vontade que demonstrou, né, na última partida, que a gente tava falando aqui. Quando você pega uma equipe dessa, corre, eles estão correndo e dando a vida. Esse cartão amarelo do Messa aí parece que foi só por causa de um puxão. Então não tem violência, eles são assim juvenis. São mesmo. Estou falando isso aí porque eu estou assustado até com a forma desse time jogar. E o Corinthians está deixando o tempo passar praticamente. Toca do lado, toca do outro. Já conseguiu chegar e empurrar a equipe do Nacional para sua defesa. Mas é muito pouco. O Corinthians, assim, está sem o meio de campo praticamente. A verdade é que o Biro não encaixou em lugar nenhum até agora aí. Eu acho que está na hora de colocar também no segundo tempo, pelo menos uma opção. No segundo tempo aí, o Coronado, né? Porque não é possível o cara ficar tanto tempo fora e não conseguir jogar contra esse time que só corre e puxa. Na esquerda a bola, Alan Gomes levantou para a grande área, bate no pé do Kaká, pé direito, ele tira e manda a bola para fora pelo meio campo, mas está marcado o impedimento na esquerda do Alan Gomes. Corinthians leva de novo aqui o contra-ataque lá do esquerdo, Milhozzi. E quase que consegue no carrinho Messa completar essa bola para dentro do gol. Foi inteligente o Félix Torres para fazer esse corte. De fato o impedimento estava marcado, origem do lance pela esquerda, o Gomes estava à frente, nada vale. 0-0 Defensores del Chaco. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. 29:30, primeiro tempo, segue 0-0, já volta Ricardo Capriotti, no intervalo que só a Rede Bandeirantes de rádio tem. Bola aqui pela ponta, Biro acompanha, a bola vai descer para fora pela linha lateral por Daniel Ribas. É arremesso, bola para o Corinthians cobrar. 7:30 da noite, marcando o quinto sinal, Bandeirantes, horário de Brasília. E vem outro toque agora para marcar o tempo de jogo no Defensores del Chaco. Em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 30 primeiro tempo. Placar da Sul-Americana, quarta rodada na fase de grupos. Defensores del Chaco, 0-0 Nacional e Corinthians, Pusóvio. Canhão, pela Libertadores, Guzmán Rodrigues marca para o Peñarol. Agora no placar 1-0 contra o Caracas. Kaká pro Corinthians, de bico na ponta, o passarinho Wesley, domina muito mal de cabeça, toca Alfaro, sobra pro Corinthians, Paulinho fecha atrás para Romero, a bola forte demais, volta à frente para cortar o zagueiro Blasi, de bico bate no meio da arquibancada vazia, Milhozzi. Corinthians tenta agora a chegada com jogadores rápidos, mas o passe não foi bom, consegue o corte, o Timão tenta a pressão no Paraguai. Bidon para Biro, entrada na grande área, Gustavo Silva na grande área, ajeitou, bateu pro gol, ela vai no zagueiro. Toca em Cláudio Nunes, vai pela linha lateral. Corinthians de novo aperta na direita com Gustavo Silva, Mosquito, Milhozzi. Apareceu o Mosquito pelo lado direito, buscou a finalização cruzada forte, mas a marcação tá em cima. O Corinthians esboça uma pressão em Del Chaco. Fagner no meio da Bidon na canhota, já invertendo com o Hugo, fecha o Wesley, Paulinho fica na entrada da grande área, domina o Wesley, pé direito, levantou pro gol direto, acompanha e pega Antônio Silva, é dele fraca demais, vai na mão do goleiro, Milhozzi. O Wesley nesse lance não foi bem, gosta da linha de fundo, preferiu por dentro o cruzamento, acabou não conseguindo, ficou fácil demais para Antônio Silva. Torres na bola marcada, vem Diego Duarte, Torres vai bem na marcação, põe o corpãozinho na frente, tira a marcação e sai jogando sozinho. 31,5 o primeiro tempo, Ronaldo Giovanelli. Tá surtindo algum efeito o ataque do Corinthians com Gustavo Silva, Wesley Romero, Ronaldo? Tá faltando organização ali, viu, Canhão? Eu diria que falta um cara ali para posicionar um pouco melhor, para aprimorar um pouco mais o passe, que o Corinthians consegue sair um pouco até o meio de campo e dali para, né? Só o Wesley que está segurando mais essa bola e o Corinthians também não consegue segurar essa bola no ataque. Então, alguém tem que parar, pensar, segurar essa bola, porque senão vai ficar vindo contra-ataque toda hora para cima do Corinthians. Aí essa molecada corre demais.
Bidon domina para Biro na meia direita, de volta a jogada pela meia direita para Bidon, correu para a grande área, Paulinho domina Bidon, já recua, séria jogada pela meia esquerda para Hugo, Hugo na direita, Fagner mais à direita, posição legal, partiu Gustavo Silva, ganhou, ia cruzar para o gol, tomou pressão, já limpou, cortou para trás, devolve a bola, Fagner de novo, pediu, já recebeu, devolve a bola para Bidon, Bidon pela meia esquerda, se posiciona, vira jogador que está no meio do campo, vira e volta a bola com o zagueiro, sai atrás com Torres, 32,5 o primeiro tempo, Nacional, Corinthians empatam em 0-0. Domina Torres, já passa pelo meio do campo, vira a jogada pela meia direita para Gustavo Silva, tá marcado, Biro pede, mas está impedido, caminha Gustavo Silva na primeira trombada, perdeu a jogada do zagueiro, tira atrás, rebate, Blasi toca no meio, posiciona-se para Cabadeiro, levanta a bola para ponta para ninguém, fica atrás com o Carlos Bica que saiu do gol para trabalhar. Corinthians não está conseguindo chegar na defesa, Ronaldo Giovanelli chega pertinho, mas não entra, não chuta também, Ronaldo. Canhão, falar uma coisa pra você, que jogo ruim, hein? Agora ficou ruim, virou toque pra lá, toque pra cá e ninguém parte pra cima, ninguém segura, ninguém chama a responsabilidade, é impressionante a pelada que ficou esse primeiro tempo aí. Por dentro a jogada, domina bem aberto nesse lado, o Bidon, Hugo fecha na lateral esquerda, fecha o Wesley também, domina o Wesley, domina a partida na frente com o Paulinho se aproximando, tentou driblar o primeiro marcador, o Wesley, limpou o primeiro, o segundo, foi derrubado na sequência, falta! Ia fazendo o filo, menino, falta pro Corinthians, Beliose. E é o desafogo da equipe do Corinthians, partiu pra cima da marcação, ele deixou dois com muita facilidade, só não deixou o terceiro porque fez a falta o Blasi. Wesley tem qualidade, se liga por baixo das pernas, ia entrando na área pra quem sabe fazer um golaço. Falta marcada, o Timão vai ter oportunidade pertinho da área. 34 minutos, Ronaldo Giovanelli é assim, né, Ronaldo? Jogada individual, é o que está se sobressaindo no ataque do Corinthians com o Wesley. Mas é o único jogador que tem esse potencial aí de dominar, olhar, tentar tocar para os companheiros, se não der para tocar ele vai para cima. Agora o menino reclamou da falta, o Blas aí reclamou da falta, ele é muito carudo, derrubaram o moleque à base de pancada. O único que sobressai aí e que gosta de ficar com a bola, que está fazendo algo diferente é o Wesley. Muitas vezes quando é acionado, quando não é ele fica esperando. Falta marcada, que confusão foi essa aí na barreira, empurrão dali, beliscão daqui, Milhões? Pois é, o Blasi seguiu revoltado após a marcação, foi ele discutir e aí o Cáceres tenta apaziguar, abraça o Wesley também e agora sim se posiciona, o Romero é quem aparece para fazer essa cobrança. Ao lado do Romero, Hugo, para bater de perna esquerda. Romero, artilheiro na temporada, tá ali bem perto da bola. Muro protege o lado direito do gol do Antony Silva. Falta para o Corinthians na meia esquerda, próximos dos 35. Atenção, quem sabe o gol do Coringão. Romero, Hugo, próximos, autorizada. Romero bateu, desviou na barreira, escanteio. Ela ia no canto direito, veio no esquerdo, saiu o escanteio, Milhões. Eu acho que o ouvinte pode ter estranhado o Romero batendo falta no Corinthians. Pois é, mas nos últimos anos ele foi batedor de faltas da seleção paraguaia. Já meteu o gol aqui no Defensores del Chaco, então a finalização foi por cima, bate na barreira. Mas algum repertório ele tinha para fazer o gol, onde já fez, ganha escanteio o Corinthians. Biro bate o escanteio para o Corinthians, pé esquerdo aqui na ponta direita. 35 minutos e meio, 35,5 primeiro tempo, 0-0 para a grande área, Torres, Kaká, Paulinho, Biro levantou para o Antony Silva de soco, a bola está na grande área, ele vai atrás dele, agora pega, no alto ele grudou com tranquilidade, em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 36 agora, primeiro tempo. Quarta rodada na fase de grupos da Sul-Americana. Nacional, Corinthians empatam em 0-0, Bruno Puzóvio. Canhão, também pela Copa Sul-Americana, o Racing do Uruguai está vencendo o Argentinos Júnior por 2-1, ambos do grupo do Corinthians e do Nacional. Já vem Ricardo Capriotti, intervalo, Rede Bandeirantes de Rádio. Time da Bandeirantes trabalhando para você nesta noite de terça-feira, mostrando o jogo do Corinthians na Copa Sul-Americana. Marcela Souza no digital, o Alexandre Marques nas imagens do Switcher. Sai jogando o zagueiro do Corinthians, Félix Torres vira a jogada para a meia direita, para Paulinho, no comando Romero, não domina, a bola fica para o Antony Silva. E Romero não estava impedido não, tinha um buraco no meio da defesa, Paulinho enxergou, o Romero não enxergou a bola, Biriose. Não entendeu a jogada, o Paulinho foi muito inteligente, enxergou o espaço, ia colocar o Romero na cara do gol. O passe foi forte, é verdade, mas dava para dominar, o Romero vacila, o Corinthians perde grande oportunidade.
37 minutos, Ronaldo Giovanelli. Segue 0-0 Nacional e Corinthians. Ronaldo. Você vê que na criação tá o Paulinho, né? Um grande jogador também, mas ao mesmo tempo ele volta para tentar fazer essa marcação. E o Biro tá muito isolado. O Biro tem que chamar mais o jogo, né? O Biro não está bem, por isso que o Corinthians não consegue armar, pelo menos um contra-ataque forte aí, pelo menos com toque de bola. E o único que tá insistindo, Canhão, e tá gostando do jogo, pegando essa bola indo pra cima é o Wesley. Os demais não estão muito afim não, viu? Parece que não estão brigados com a bola. Mandando um grande abraço a você, Ronaldo Giovanelli, direto de Ribeirão Preto, Antônio Edson. Tunicão tá te mandando um grande abraço, Ronaldo Beijo, Giovanelli. amigão, esse aí sim, esse é pedra 90. É pedra 100. Tunicão, grande abraço, Antônio Edson. Alô, Ribeirão Preto. Bola para a direita da marcação, Wesley chegou dizendo, bola saiu pela linha lateral. Arremesso, defesa, o Nacional é quem vai cobrar agora. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Bola com o zagueiro do Nacional, domina Blasi, toca na esquerda contra o zagueiro, bola aberta para Cláudio Nunes, dispara pela ponta, pé de Ribas, nem ameaçou, depois ficou no meio do caminho, toca de volta Nunes, vai à frente o zagueiro, dispara pela ponta esquerda, bem abertão, Blasis, fecha, levantamento na ponta para ninguém, bola fraca demais na mão do goleiro, é do Carlos Miguel, hein, Bruno Miliozzi. Ficou fácil demais pro novo gigante da equipe do Corinthians, 2,4 metros tem o Carlos Miguel, então a bola veio por cima, ele pega com tranquilidade aqueles casos de que não precisa nem pular para fazer a firme e boa defesa. Peças para carro, moto, o caminhão é Nakata, você já sabe por que não é? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Alô, Caboclinho, Manuel Zaidan, alô, Uberaba, por enquanto 0-0, Wesley para jogada, opa! Agora o Alfaro pegou legal o pé esquerdo do menino Wesley, hein? Que raquetada, hein, Miliozzi? E tá ficando mais comum, né, Canhão? As faltas estão ganhando ali algum tom mais duro nos últimos lances, eles até se cumprimentam, o Alfaro chega no Wesley e pede desculpas, mas de fato tá aumentando o nível das faltas, nível de violência na partida. Gustavo Silva na bola, recebe de volta para frente, tocou errado, desvio para fora pela linha lateral. Tentou a jogada pela ponta Cáceres, a bola bateu desviada no Fagner, o Bandeira está marcando. Ela pela bola para o Nacional cobrar agora. O seu empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 39:30, primeiro tempo, segue placar de 0-0. Ronaldo Giovanelli, 39,5 do primeiro tempo. Corinthians não consegue fazer um gol nesse time que é ruim, Ronaldo. Não, ruim demais. Eu não sei se o esquema tático do Antônio é fazer esse time do Nacional correr para jogar no segundo tempo, porque esse time corre demais, puxa demais, eles estão brigando demais e o Corinthians parece que, assim, não cria nada fora do normal, não consegue dar uma sequência de passes, ninguém segura essa bola no ataque também, eles tocam mais de lado, não tem profundidade, ela agora conseguiu meter uma profundidade para ver se o Romero chega, mas é muito pouco. O Corinthians precisa 0-0 aí para sair com um resultado bom no segundo tempo, mas tem que gostar muito do jogo, porque até aqui, Canhão, ninguém gostou do jogo. E nem eu tô gostando também. Eu tô a dizer para você que 0-0 não é placar, é nota. Não, ó, vai ser 0 para todo mundo aí. Jogo. É, para todo mundo. Não, e jogo ruim não demora para acabar. Faz um tempão que eles estão jogando e temos só 40. Estamos aqui desde as 8 da manhã, o jogo não acaba no primeiro tempo. Parece que começou no domingo esse jogo à tarde, né? Jogo ruim, é cumprido. 40 minutos e meio, Wesley domina com o ataque do Corinthians na esquerda, balança de um lado para o outro, sai da jogada, o Alfaro em cima dele, já inverte, abre a passada para a minha direita, bota para Félix Torres, enfia pelo comando, para Biro, escapa na primeira, perde na sequência, Cáceres recupera a bola e sai jogando, em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 41 primeiro tempo. Sul-Americana, quarta rodada, fase de grupos. Nacional Corinthians 0-0 pro Zóvio. Canhão, pela Libertadores, Rosário Central e Atlético Mineiro seguem empatando por 0-0. Lateral defesa nacional vai jogar agora aos 41,5 o primeiro tempo. Para fazer cobrança, Alfaro sem muita pressa. Na linha do meio do campo, toca a bola, tentou a pochita, mas erra a bola, Cáceres, sobra pro Corinthians, na ponta, Hugo vai na bola, opa! Dominou, outra chegada firme, o outro tá de olho, já deu um cartão apenas para o Messa, camisa 13, e os caras batem mesmo. E de novo quem bateu, Miliozzi? O Messa, camisa 13, não leva o segundo amarelo e ele tá todo nervoso, saiu chutando a bola. Canhão, são 13 faltas marcadas pela equipe nacional a favor do Corinthians contra 3 do Timão.
42 agora, que atrás do Corinthians tem a posse de bola com Torres, que entrega para o zagueiro Kaká. Marca em cima dele, em cima vem Diego Duarte. Dá para o Hugo. Marcação adiantada. Hugo levanta a bola para a ponta para o Wesley. Forte demais, ela não chega para ele. Alfaro protege, pede do gol Antônio Silva. Para o goleiro a bola. Romero marca. Antônio Silva de pé direito, não bicudo. Toca a bola para o meio campo. Tá sozinho o Bidon. Cabecinha para o alto. Vai na ponta de cabeça, Rivas. Sobe, toca na ponta. Apresentaço para Paulinho. Para o Corinthians. A bola dispara pela ponta aberta. O Wesley. Paulinho entregando para o Wesley. Alfaro para cima dele. Wesley o encara. Olhos dos olhos. Tenta driblar, sai do primeiro, sai do Alfaro, olhou na grande área a bola, Biro no fundo, forte demais, a bola saiu, tentativa inteligente, tiro de meta, a bola já havia saído quando o Biro pega nela, Miliose. Correu demais o passe do Wesley pro Biro, o entendimento foi interessante e aí o Biro tenta fazer o Bandeira esse toque. deu a saída, tiro de meta, o árbitro havia dado escanteio, a bola tinha saído 1,5 metro pelo menos. Há muito tempo, né, Canhão? Aí o Biro consegue o toque, o desvio já acontece fora do gramado e mesmo assim o árbitro ficou confuso, o tiro de meta marcado, bola para o Nacional. Agora é impressionante, né? O Biro tá tendo uma grande oportunidade contra o Nacional, que é uma nhaca desgramada, jogando lá, não tem torcida, não tem pressão e o cara no trotezinho. Oh, demorou para chegar na bola, o zagueiro também pesado. Eu não sei, tem jogadores que não nasceram para jogar no Corinthians, né? Por mais que vem da base, porque ele vem da base, né? Vem com a seleção, vem com tudo. A gente tenta dar uma força, um valor para falar da base e tal. Mas nessa nhaca aí é bom também que seja vendido. Ou ele já quer também, né? Porque o jogador já sai da base, já quer ir pro Real Madrid. Vou te falar também, hein? 43,5, Fagner tentou, já perdeu, Alan Gomes dominou, já driblou, Fagner virou passe para a meia direita, de frente, clareou para a mesa, ia limpar, limpou de novo, virou passe na canhota, Cáceres aberto, levantou no gol na mão do Carlos Miguel, é dele, Miliose, outra chegada do Nacional. Agora conseguiu colocar gente dentro da área, o Cáceres aberto pelo lado esquerdo, o jogador que tem passagem pelo futebol brasileiro, jogou no Sport em 22, tenta o cruzamento, Carlos Miguel seguro, faz a defesa. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 44, tá acabando o primeiro tempo. Tomara a arbitragem não resolva dar acréscimos. Esse jogo merecia desconto, podia acabar antes o primeiro tempo. Acréscimo não, hein? Seu Angel Arteaga, não merece, né, Ronaldo? Pela bola que estão jogando os dois, não merece não, né? Não, impressionante ainda, quando a gente vê o Carlos Miguel pegou essa bola agora num cruzamento, ele joga pro Wesley, o Wesley vai até o meio de campo e joga pro Bidon. O Bidon vai até o meio de campo, joga pro zagueiro. Aí o zagueiro vai jogar pro Fagner, o Fagner chega lá no meio de campo e toca pro zagueiro de novo. Eles não estão afim, velho, eles não estão afim. E aí torra a nossa paciência aqui. Quase 45, Corinthians ataca, a última chance do primeiro tempo, quem sabe com o Hugo. Hugo toca a bola invertendo para o Wesley, encara a marcação do Alfaro, pedalou, dominou, clareou, sai em cima da jogada com o Mesa, levantou para o gol, longe demais, direto. O Gustavo Silva caiu na grande área pedindo pênalti, Miliose. Pois é, fica na bronca ali o atacante, o Mosquito, querendo essa revisão, e o Mosquito está na bronca, fala para ele olhar, é claro que ele não pode fazer isso como jogador, ainda assim continua por ali o atacante corintiano no momento em que sobe a plaquinha, mais 1 minuto de acréscimo. Eu confesso que em tempo real não vi nada não no Gustavo Silva, mas o árbitro pelo jeito foi receber ali o alô do árbitro de vídeo, o Carlos Orbe. Eu não vi nada, Ronaldo. Você viu alguma coisa? Nada não, né? É porque esse menino não é de reclamar, né? O Mosquitinho, não é como os jogadores do ataque que reclamam toda hora pro chão, ou se jogam, estilo Caleri, assim, que o cara vai, ele acaba se jogando, Luciano. O Mosquito não é dessa aí não, mas eu achei que teve a carga, mas não foi pra tanto. Bidon de cabeça no meio, tenta Romero, rebate o zagueiro, toca no meio essa jogada, Cláudio Luiz, vai na direita, Alfaro de cabeça, toca a bola aberta na ponta, vem o lateral, Juan Faro, toca atrás ainda, dá com outro zagueiro, Blasi domina a entrada da grande área, volta pro goleiro, apita Angel Arteaga. Termina o primeiro tempo no Defensores del Chaco. Termina o primeiro tempo no Defensores del Chaco com 0-0, Bruno Miliose. Pois é, Caio, os jogadores se cumprimentam agora no gramado e parece que pro Nacional tá ótimo. O pessoal tá feliz com esse empate. Quem não tá feliz é o técnico da equipe, né? O Vitor Bernay tá na bronca com a arbitragem, vai entender por quê. Porque é claro que teve aí um ou outro lance de impedimento que ele deixou passar. 14 faltas marcadas pelo Nacional, apenas 3 pelo Corinthians, um jogo bastante picado, Canhão. Depois de 4h30, termina o primeiro tempo, Ricardo Capriotti. Tá louco, que porcaria, meu Deus.
Não dá, Canhão. Canhão, vai tomar um arzinho, respira fundo, que ó, eu prometi que você ia narrar um gol do Romero no segundo tempo. Vai ter. Eu prometi que você ia narrar um gol do Romero hoje. Vai ter gol do Romero aí pra você narrar. Se prepara aí, viu? Tá bom. Vamos lá, atenção, Ronaldão. Ô, Ronaldão, que coisa é essa, Ronaldão? Que bola é essa desse time do... O Corinthians tá tomando pressão do lanterna do Campeonato Paraguaio, Ronaldão? Não, o que tá acontecendo aí, meu Deus? E o pior, sem reação, sem nada. Eles tocam a bola, chegam até o meio de campo, tocam a bola pra trás, aí volta, daqui a pouco vem o Wesley. O único que tá querendo jogar um pouco é o Wesley. O Wesley tá indo pra cima. A não ser que o treinador também, o Antônio, falou assim, ó, gente, fica girando a bola, vamos desgastar o time, que eles vão correr, aí no segundo tempo a gente vai jogar um pouquinho, porque até aqui, 45 minutos jogado no lixo. O Wesley se apresenta, toma pancada, os caras estão caçando ele aí, mas o demais, o Biro que tá tendo a grande oportunidade da vida dele contra o Nacional, olha a oportunidade que o cara tem. Tá parecendo aí um veterano, um velhão, um master. Nem no master ele tem condição de andar desse jeito aí. Então, muito pouco, Capri. Muito pobre, muito... E outra, o time do Nacional aí, um monte de juvenis aí, só juvenis, segurando a bola, segurando a camisa. Que tá esquisito isso aí, viu, Capri? Não tá legal não, não tá bom e... Tem perspectiva para melhorar no segundo tempo, Ronaldo? Eu espero que o Antônio dê uma chamada nessa turma aí e coloque o Biro para descansar, porque parece que o Biro tá cansado. Já pode entrar com o Coronado aí também, que até agora não diz pro que veio. Eu acho que esse jogo pode ser para ele. Pode ser para ele, pode ser pro Yuri Alberto, Pedro Raul. Tem que mexer. Falar, gente, eu vou tirar qualquer um aqui porque vocês não fizeram nada. E ele pode até ter essa resenha com os jogadores. Falar, ó, eu tiro aqui hoje quem eu quiser porque vocês não vieram. E ele pode mexer, dar um algo a mais nessa equipe aí. Ou se não no brilho, né? Pegar no pé da rapaziada também, né, Capri? Sim, exatamente. É isso mesmo. Bom, Ronaldão, já você volta então. Daqui a pouquinho você retorna, tá bom? Beleza. Pro segundo tempo, vamos ver se melhora, né? Tem que melhorar, não é possível, né? Não pode ficar dessa maneira, não é? É um negócio realmente muito difícil ver uma bolinha desse nível contra um time de baixa qualidade, como é esse aí do Nacional do Paraguai. Mas vamos ver, tem o segundo tempo. Eu tô achando que o Romero vai voltar com tudo na segunda etapa. Vamos ver, a gente vai conferir já daqui a pouquinho, nos 45 minutos finais. Já, Rogério Assis retorna na Bandeirantes. O intervalo inteligente Bandeirantes também volta em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os paraguaios devem estar tendo pesadelos com o Timão até hoje. 1, 2, 3, 4-0 Corinthians em cima do Nacional. E eles que se cuidem, porque o Alvinegro tá chegando para buscar a sua primeira vitória fora de casa e somar mais 3 pontos na luta pela classificação. Nacional e Corinthians, terça, 7h, ao vivo, no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem, que tem Sul-Americana. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Está precisando de uma motosserra para o corte de lenha, podas e outros serviços ocasionais na sua propriedade? Então aproveite as condições especiais da Steel. Compre sua motosserra MS 170, MS 180 ou MS 210 com até 15% de desconto e conte com ferramentas eficientes para facilitar seu trabalho. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na gata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na gata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes há 87 anos. Aliás, muito obrigado a todos os ouvintes que estiveram ontem lá na Estação Paulista do metrô. Foram lá abraçar os integrantes da Rádio Bandeirantes que estavam lá, não é, na Estação Paulista do metrô. E foi muito bom receber todos os ouvintes por lá. Muito obrigado e vamos em frente, não é? Porque logo, logo tem o aniversário de 88 anos. Tá chegando aí, já chega mais um. São 7 horas e 55 minutos, 7h55, 5 minutos para as 8. Olha, o Rogério Assis, apesar de estar torcendo para que o segundo tempo melhore muito, talvez não tenha toda essa expectativa de melhoria, né? Porque o primeiro tempo foi muito fraco do Corinthians. Você que está chegando agora aí com a gente, se prepara porque não tem como ser pior o segundo tempo. Eu tenho a impressão que o Antônio Oliveira vai dar uma chacoalhada, ele e o Bruno Lazzaroni lá nos jogadores do Corinthians, no vestiário do Defensores del Chaco, para dar uma melhorada na coisa, porque foi muito ruim o primeiro tempo. Então já, os 45 minutos finais. Antes, o Bruno Puzóvio atualiza aqui o placar desta terça-feira pra gente. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Capri. Começando pela Copa Sul-Americana. Agora o Racing do Uruguai está vencendo o Argentino Júnior por 2-1. Ambos do grupo do Corinthians e do Nacional. Às 9 horas, a Universidade César Vallejo do Peru enfrenta o Independiente Medellín. Mais tarde, às 9h30, a Aliança da Colômbia pega o Cruzeiro e o Esportivo Ameliano do Paraguai joga contra o Danúbio. Para fechar às 11 horas, o Always Ready da Bolívia entra em campo contra o Defensa e Justiça. Já pela
pela Libertadores, o Peñarol está vencendo o Caracas fora de casa por 1-0. E na Argentina, Rosário Central e o Atlético Mineiro estão empatando por 0-0. Às 9 horas, o Palestino do Chile entra em campo contra o Flamengo, o Deportivo Táchira da Venezuela pega o Libertad e o Nacional do Uruguai joga contra o River Plate. E também mais tarde, às 11 horas, o Universitário do Peru recebe o Júnior Barranquilla, Capri. Importante passar também um pouquinho desse grupo, o grupo F. O Racing do Uruguai lidera com 8 pontos, seguidos pelo Argentino Júnior com 6, Corinthians com 5 é o terceiro colocado e o Lanterna Nacional com apenas 2 pontos, Capri. Muito bem, e na Liga dos Campeões, o que é que nós tivemos hoje, hein, Bruno? Então, tivemos jogos de volta das semifinais da Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund da Alemanha venceu o PSG novamente por 1-0 e está classificado para a final da competição. Agora aguarda o vencedor de Real Madrid, Bayern de Munique, que entra em campo amanhã às 4 horas da tarde pelo horário de Brasília. Na ida, os times empataram na Alemanha por 2-2, Capri. E amanhã vamos conhecer o segundo finalista do jogo entre Real Madrid e Bayern de Munique, que vão se enfrentar agora em Madrid, na capital espanhola. Primeiro jogo tivemos um empate por 2-2 e muita gente aí apostando e torcendo também por uma final alemã, né, que os alemães façam a final dessa Liga dos Campeões da Europa, Borussia Dortmund e Bayern de Munique, ou que o Real Madrid, não é, dos brasileiros Rodrigo, Vinícius Júnior também possa estar nessa final contra o Borussia Dortmund. Será que o de amanhã vai ser melhor que o Nacional e o Corinthians? Olha, Canhão, eu tenho a impressão Ronaldo que eles tem dúvida. Estão fazendo força, viu? Será? Fazendo força para ser pior do que isso, viu? É que lá, nesse jogo, não tem jogo ruim lá, né, da Liga dos Campeões da Europa. Não tem jogo ruim lá. É impressionante. Lá você não dorme em frente à TV, não dorme ouvindo rádio, lá não tem jogo ruim, não tem mesmo, né? Mas vamos ver amanhã, vai ser um jogaço esse entre Real Madrid e Bayern de Munique. 7h58, ô Bruno Migliozzi, estão voltando os times aí, Bruno? Ainda não, viu, Capri? Em instantes devemos ter aí o retorno das equipes ao gramado Defensores del Chaco, mas é o seguinte, viu, Capri? Vale destacar, jogadores que voltam de lesão estão no banco de reservas, como o Ronaldão pediu, Igor Coronado e Yuri Alberto estão de volta, os dois recuperados fisicamente. Só também pediu o Coronado, só pedi, hein? Ah, tá. O Yuri Alberto é por sua conta. Ah, tá, então tá bom. E também tem o Gustavo Henrique, que tá voltando, viu, Capri? Ele teve uma dengue, demora para se recuperar fisicamente também, já tá à disposição o zagueiro que era titular antes de acabar ficando doente. Então também temos no banco de reservas o Pedro Raul. Opções para essa segunda etapa, o gramado permanece vazio, jogadores no vestiário, Capri. É isso mesmo, jogadores daqui a pouquinho retornando aí. Só dá uma repassada então no banco do Corinthians, ô Bruno, só pra gente entender aí qual é o tamanho da dor de cabeça do Antônio Oliveira e do Bruno Lazzaroni, vai? Vamos lá, Capri, rapidamente com Cássio, Matheus Zonelli, Mateuzinho, Caetano, Gustavo Henrique, Léo Maná, Matheus Bidu, Rian da base, Coronado, Giovani, Pedro Raul e Yuri Alberto. O Corinthians está voltando a campo, daqui a pouco o Nacional já está no gramado. O Yuri não dá para quebrar o galho, ajudar um pouquinho aí não, ô Ronaldão? O Yuri Alberto não ajuda um pouquinho, não? Não, me deu um desespero agora de ver esse banco novamente, porque eu acabei de ouvir Léo Maná, o Matheus Bidu, o Biduzinho, o Mateuzinho. O Pedro Raul, meu pai do céu. Aí para desandar a maionese, o Yuri Alberto. Não, é difícil a gente falar aqui, mas a gente tem que dar opinião e ser firme, né? O Corinthians tá uma draga jogando em campo e outra draga sentada no banco. Não tem jeito. Como é que ele vai tentar dar um... Vou colocar, vamos lá. Acho que o Coronado pode ser esse cara que segure a bola, que vai para cima, ou que faça algo diferente. Porque os demais aqui não vai mudar nada. Meu pai do céu. Capri, é difícil a vida do treinador do Corinthians, viu? Não é fácil, não. Olha para o banco de reservas, vê o banco e fala, meu Deus, que coisa dura. Olha, mas o primeiro tempo foi muito fraco, né? Muito fraco. O Corinthians chegou a tomar pressão do Lanterna do Campeonato Paraguaio. Mas eu tenho certeza que na segunda etapa, Rogério Assis vai narrar um gol do Romero. Romero vai fazer um gol na casa dele, no Defensores del Chaco, em Assunção. Aliás, tem mais família do Romero do que torcida do Nacional do Paraguai no Defensores del Chaco. A família do Romero tá em peso lá torcendo por ele. E ele vai pra rede. Pode apostar aí, viu, Canhão? Fígaro. Solta a voz e vem aí. Você vai narrar um gol do Romero e o Corinthians vai ganhar esse jogo. Vai, Canhão!
Tudo pronto, autoriza o árbitro. Começa o segundo tempo no Defensores del Chaco. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol aqui na Bandeirantes. Primeira tentativa com o Nacional, fácil para o goleiro Carlos Miguel. Teimosamente, o Antônio Oliveira não trocou. Não é, Miliose? Não é possível que ele tenha gostado do que viu, mas não tem alteração na equipe do Corinthians para a segunda etapa. O Nacional também é o mesmo canhão. Cartão para o Cláudio Nunes, o quarto zagueiro que acertou o Romero. É isso, primeiro lance da segunda etapa, o Romero tenta fazer o pivô, chega por cima o Cláudio Nunes e empurra a nuca do Romero. Falta marcada, amarelo, apenas o segundo para o Nacional. Ronaldo Giovanelli, na minha opinião, não é inadmissível o técnico do Corinthians não trocar o time. Ou ele falou que uma vez o treinador Nelson falou que ele podia tirar qualquer um. Falou, senão vocês vão lá e mudem o que vocês quiserem. Falou com vocês? Falou, vocês não estão jogando nada, eu posso tirar qualquer um aqui. Mas nesse caso, eu acho que o Antônio falou assim, vai lá que vocês não fizeram nada. Esses 45 minutos aí de vocês não serviu para colocar o que nós fizemos em treinamento. Só pode ser, porque ele poderia ter colocado aí o Coronado também para fazer algo diferente no meio de campo, porque o Biro tá andando. O Paulinho acho que foi o que se salvou, porque ele fez uma proteção para a defesa no primeiro tempo ali, ele não saiu tanto, ficou ele e o Bidon ali, mas mesmo assim ainda teve contra-ataque. Então, muito mal o Corinthians e o treinador não mexeu. Gustavo Silva para trás, o passe é errado, o Alfaro vai chegar, já roubou, tocou a bola para a esquerda, Alan Gomes domina, vai na velocidade, Cáceres na esquerda, bola aberta, Blas Cáceres para a grande área, a bola para Diego de cabeça, ela vai amortecida, Carlos Miguel pegou, ela bateu no ombro do Kaká na cabeçada do Diego Duarte, Miriose. A marcação cerrada do zagueiro corintiano que vale a pena, o desvio acaba tirando a força do cabeceio, ficou fácil para o Carlos Miguel, posse para o Timão, 0-0 Defensores del Chaco. Corinthians com esse empate não está bem nesse grupo não. Bruno Puzzobi, qual é a classificação agora desse grupo? Exatamente, o Racing do Uruguai lidera com 8 pontos, seguido pelo Argentino Júnior com 6, Corinthians é o terceiro com 5 pontos e o Lanterna Nacional com apenas 2 pontos. Não dá para admitir o Corinthians fora sequer nem em segundo lugar do grupo, hein? Aperta o Corinthians, Bidon na direita, Fagner dominou, bateu para a grande área, o zagueiro estica a perna, corte de bico, ele via aqui atrás, Cabadeiro, levanta a bola para a ponta, Hugo de cabeça tira, toca lá do esquerdo para Wesley, domina, tomou um tapa nas costas, sai da marcação Wesley, girou, prendeu, belo recuo, devolve a bola, dá Hugo na esquerda, levantou para o gol de cabeça, sobe da marcação, Nunes tira, rebate atrás, Bidon para o Corinthians, para Biro, tentou jogar a Biro por baixo, falta nele, dominou, chegou batendo por baixo, Juan Fernando Alfaro, falta para o Corinthians, outra bobação para o Timão, Miriose. E já tira o amarelo do bolso novamente, a arbitragem vai ser o terceiro cartão, ainda não mostrou, tá segurando, mas deve sair logo mais o amarelo para o Alfaro pela falta em cima do Biro na entrada da área, não deixa fazer o giro o meio-campista, por enquanto ainda não mostrou o cartão, falta marcada para o Timão. Sabe que a impressão que eu tive que nesse ângulo aqui, que ele não tocou no Biro? O Biro girou. Fiquei com essa impressão, mas o Alfaro também sai de perto como quem não reclama de nada. Acho que ele guardou o cartão, acho que foi anotar alguma coisa ali, um telefone, enfim. Esqueceu alguma coisa para fazer compra no amanhã. Que eu não vi dando o cartão, não é, Milhosa? Ficou só na ameaça, né? Ficou só na ameaça, colocou a mão no bolso, mas nada de cartão amarelo. Só tem 2 cartões a equipe do Nacional. Falta para o Timão, Romero na bola. Falta para o Corinthians, na meia esquerda, Romero, autorizado, partiu, bateu no canto, espalma Antônio Silva, e a bola sai perto da bandeira de escanteio, na lateral, bela cobrança do Romero, Miriose. Se na cobrança anterior ele colocou por cima, agora coloca a direção, obriga a grande defesa do Antônio Silva, ainda que o chute tenha chegado baixo, tinha a direção, Romero bate bem, boa defesa do Nacional. Hugo para a grande área, Kaká cabeceia, defesa corta aqui atrás, rebate para frente essa bola, Nunes de cabeça, tira aqui atrás o Alfaro, tocou na ponta, falta marcada, o Bidon comete a falta na sequência. Esse início de segundo tempo, Ronaldo Giovanelli com o Corinthians não vindo com alterações, sequer uma alteração, 0-0, Ronaldo Giovanelli. E essa falta aí do Romero, ele atrasa a bola lá, a bola sai sem força, né? Deu tempo do goleirão correr lá. O goleirão tem 40 e tantos anos e defendeu essa bola no meio do gol praticamente. Então você vê que até para bater falta aí tá numa nhaca só o time do Corinthians. A bola vai lenta por cima da barreira e cai na mão do goleirão.
Se o treinador tá gostando do time, eu não vou nem reclamar, vai. Vamos ver o final disso aí. Rebate na defesa, que atrás da defesa. Fagner afasta de bico, tenta Romero. Marcado, gira Romero, toca a bola para a esquerda, vira para o Wesley. De primeira, bota para fora lateral, então. É pro time do Corinthians cobrar. O Defensores del Chaco, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio é o segundo tempo. Copa Sul-Americana, quarta rodada na fase de grupos. Nacional, Corinthians empatam em 0-0. Bruno Puzóvio. Canhão, pela Libertadores, Rosário Central e Atlético Mineiro seguem empatando por 0-0. Bola pro meio para Romero Nunes de cabeça. Primeiro tirou, mas a arbitragem pega uma falta marcada em cima do zagueiro que sobe de cabeça, faz uma graça e já cobra com pressa essa falta. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Sai jogando os zagueiros aqui na direita, o Nacional vem com ela. Alfaro, lateral direito, vira a bola para a direita, com a ponta para Cabadeiro, dá para Alfaro. Enfia pelo comando, corta a luz do Alan Gomes. Belo passe no fundo, Cabadeiro cruzou pro gol de cabeça. Kaká botou para fora. Outra vez o Corinthians tomando sufoco. Escanteio Nacional, Miriose. Aparece bem o zagueiro do Corinthians, mas ficou para trás. Bonito ali o Wesley, também o Hugo na marcação. Jogadinha interessante da equipe do Nacional. O cruzamento veio, mas estava esperta a zaga do Timão. Bota para escanteio, Rogério Assis. 6 minutos e meio. Escanteio para fazer cobrança. Pé esquerdo. Blas Cáceres para a grande área. Cabadeiro. Blas, o outro zagueiro, Cláudio Nunes, fecha na primeira trave. Cáceres levantou para Blas de cabeça. Defesa corta, rebote, volta fora da grande área. Ajeitou para o gol. Cabadeiro enfiou o pé, manda longe. Um bicudo, linha de fundo, Miriose. Tenta agora a finalização de fora da área o Cabageiro, apenas 22 anos para esse atacante, o camisa 11, sem direção, ela sai pela linha de fundo, tiro de meta Corinthians, 0-0 no Paraguai. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Gustavo Silva levantando a bola para a esquerda no peito do adversário. Domina no peito, está jogando o Alfaro. Sozinho recua, toca para o zagueiro. Toca a bola para Blasi. Blasi pelo meio do campo ainda. Se posiciona Cabadeiro, vai na bola, ganha na jogada. Opa! Dá um carrinho, dividiu, sai na boa, tomando a frente. Já ganhou essa bola pela meia direita, Cabadeiro. Vira a bola aberta na ponta direita. Se aproxima, Cabadeiro para cruzar para o gol. Levanta na grande área. Para Diego, no peito, dominou, ia bater Alan Gomes. A defesa tira, desarma por baixo, Fagner. Rebote e volta na meia esquerda, aqui atrás ainda. Com Juan Fernando Alfaro, dá na canhota com o lateral. Riva da grande área. Para Alan Gomes, girou de voleio, tira aqui atrás, rasga e bota para fora Hugo. Só que ela cai na esquerda, domina bem aberto o atacante do Nacional. 8 minutos, segundo tempo. Cáceres domina. Toca do lado, meia esquerda, mais atrás o passe pela meia por dentro. Para Alfaro, Alfaro de volta para Nunes. Nunes na ponta esquerda, lado esquerdo ataque. Aberto bem na bola o Alan Gomes. Chuta pro gol, vai descer da sobra pro Corinthians, é para Torres. Toca a bola para Bilo pela meia direita. Sai na bola, acabou atropelado. A arbitragem não pega a falta. Nacional pega a sobra de bola e vem ganhando com ela aos 8,5 segundo tempo. 0-0 o placar do segundo tempo. Na Bandeirantes, a Copa Sul-Americana. Na ponta, Blas Cáceres. Cáceres toca na ponta, levanta mal demais a bola para Rivas. Direto essa vai para a linha de fundo. Tiro de meta. 8 minutos e meio. Ronaldo Giovanelli. Cadê o técnico do Corinthians para mexer nesse time, Ronaldo? A gente ficou sabendo aqui que ele não pode assinar pelo time, que ele está como auxiliar. Ele não está vendo o jogo, não é possível. Porque o próprio Hugo, a bola estava na mão do Carlos Miguel, ele isola a bola para cima. O Biro só se joga. Não é possível que ele não vai mexer nesse time. Não é possível. O time não responde, o time está numa nhaca desgramada. Ou a não ser que você receber de novo, alguma coisa assim, porque não é possível. Um time procurando a classificação, pegando um time morto desse Nacional e ficar apático do jeito que está aí. Então estão de brincadeira com o Corinthians, velho. Pois óbvio, só lembrando que o Corinthians é terceiro então no grupo, é isso? Exatamente, o Racing do Uruguai lidera com 8 pontos, seguido pelo Argentino Júnior com 6, Corinthians é o terceiro com 5 e Lanterna Nacional com apenas 2 pontos. Não dá para admitir o Corinthians terceiro colocado nesse grupo. 9,5 segundo tempo, bola para fora, arremesso lateral da direita para o ataque do Nacional cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus, acene já, solte o grito de gol. Alfaro vai colocar na grande área do Corinthians essa bola, arremesso lateral. Cabadeiro está lá dentro com Diego Duarte, com Alan Gomes também.
Alfaro grita, pede alguém, se posiciona, 2 passinhos para trás para ganhar impulso. Alfaro arremessa da grande área a bola. Cabadeiro cabeceia. Vem Alan Gomes, bateu. Carlos Miguel soltou, vem Diego na sobra. Dominou na grande área. Torres bateu, desviou, tocou no Rivas e foi para fora. Carlos Miguel, um defensão do tamanho dele gigante. O Corinthians quase toma o gol numa jogada que veio de arremesso lateral. Canhão pro gol, defesão do Carlos Miguel Miriozzi. Impressionante, naquela casquinha do Mesa esperta dentro da área, o lateral coloca a bola na pequena área. A finalização vem cruzada, o Duarte se esforça, a zaga mosca e o Carlos Miguel salva o Corinthians mais uma vez, Canhão. Ronaldo Giovanelli, não fosse Carlos Miguel. No primeiro tempo a trave defendeu uma, agora Carlos Miguel. O time tá numa maiaca desgramada, mas ele não, né? Ele tá com o reflexo em dia, ele tem feito defesa e essa aí também foi mais uma na área pequena que ele acaba colocando essa bola pra lateral e o Fagner acaba ajudando também porque ele não conseguiu ter a força, mas só o reflexo que ele teve já fez a diferença até aqui. Então o Carlos Miguel salva o Corinthians aí. Bidon domina, na direita bota com Gustavo Silva, para trás a jogada, abertura feita, meio à esquerda, Wesley de frente, clareou para bater, não dá para o chute, 2 em cima, trava a defesa, a bola volta na sobra, Bidon recua, desarmado, tenta a bola, Bidon, 1, 2 dribles, Hugo se desmarca, corre para dentro da grande área, toca Bidon do lado para o Wesley, tenta driblar, perdeu, o Alfaro vai na bola, comete a falta o Wesley, e vai tomar cartão, o atacante do Corinthians, Miriozzi. Merecido, Wesley tenta o drible, não consegue, na sequência acaba deixando o pé e acerta o Cabadeiro, que estava na marcação. Amarelo para Wesley, 36 do Timão. 12 minutos do segundo tempo, 0-0 o jogo no Defensores del Chaco. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. A coisa tá tão esquisita, tão ruim que o Wesley consegue tomar cartão amarelo, Ronaldo. Não é para tomar cartão amarelo o atacante, né? E outra, ele optou em ir para cima do defensor, né? Geralmente ele foge, mas dessa vez ele acabou usando até a mão para segurar e aí o cartão foi merecido. Yuri Alberto e Mateuzinho. Opa! Vai mexer já Antônio Oliveira. Nacional, ataque Mesa, para trás a bola. Cabadeiro, Gomes para Diego, para Cabadeiro. Cáceres chuta prensada na marcação, a bola bateu aqui atrás em cima do Félix Torres e vai para fora. Bola ganha força e vai pela linha lateral. Vai trocar duas agora o Antônio Oliveira. Mateuzinho e Yuri Alberto, vem aí Ronaldo Giovanelli no Corinthians. E já pode pensar também, porque o Corinthians perdeu o lateral aí na volta do segundo tempo, perdeu o Hugo. O Hugo não dá um bote certo, tirou a bola da mão do Carlos Miguel. Tá na hora dele pensar ali naquele setor, porque o time do Nacional já descobriu a mina. Tá vindo por ali e tá confundindo até a marcação e tirou o Mosquito, hein? O Mosquito é o primeiro a entrar. Confirmando as saídas, viu, Canhão? Deixam o gramado. 19, Mosquito e o 26, Biro. Entram 2, Mateuzinho e o 9, Yuri Alberto no timão. Mateuzinho e Fagner jogando agora pela direita. Já, ouço o Ronaldo Giovanelli. Domina a bola para cruzar para o gol na canhota. Rivas levantou para o meio. Diego Duarte de cabeça. Carlos Miguel. Só não encobre. E ele, porque ele tem 4 metros de altura e espalma mandando para fora. Escanteio. Nacional vai para cima de novo. Miriozzi. Agora a altura ajudou o goleirão Carlos Miguel. 2,4 metros. Cada centímetro valeu para espalmar essa bola para cima. Coloca para escanteio. Mais um para o time da casa. Cáceres cobra o escanteio. 14 segundo tempo com 0-0. Para Cabadeiro sobre cabeça, rebate Kaká, atrás a bola, volta pela direita, Alfaro. Bate lá dentro para Carlos Miguel pegar. E tem pressa o goleiro do Corinthians. Já bota essa bola na direita, na velocidade. E o Alberto aqui pelo meio. Tocou na grande área, a bola para o Wesley. Perdeu a passada e a bola foi para fora. Perdeu o time do Corinthians, o contra-ataque, Ronaldo Giovanelli e as mexidas feitas no Corinthians, Ronaldo. Do Biro eu já falei aqui, né? Tava fazendo hora extra no segundo tempo. Primeiro tempo horrível, no segundo tempo fazendo hora extra. Agora o Mosquito tava levando velocidade ali, mas não tinha ninguém para acompanhar. E agora nesse contra-ataque o Corinthians chega com muita velocidade também na visão do Carlos Miguel, que faz um belíssimo lançamento. E vamos ver se acorda, né? Porque o primeiro tempo foi horrível. O Corinthians não teve posse de bola para justificar pelo menos um envolvimento em cima do time do Nacional, que é um time ruim demais, pelo amor de Deus, Canhão.
0-0 o placar do segundo tempo, com quase 15 minutos de jogo no segundo tempo. Uma alusão lá para a Baixada Santista. Alô, Ravi. Alô, Noah. Estão ligados na Bandeirantes, acompanhando o jogo do Corinthians. Em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 15 segundo tempo. Defensores de El Chaco, Copa Sul-Americana, Nacional Corinthians, 0-0 pro Zóvio. Canhão, com esse resultado, o Corinthians é o terceiro colocado do Grupo F com apenas 5 pontos. Na esquerda, jogada com o Nacional. Domina a bola o Alfaro. Sai do Fagner. Marcado, levanta a bola para a ponta direita ainda. Já inverte a bola. Abertura feita para o outro lado do campo. Cabadeiro se apresenta. Bota no chão. Espera a chegada com o Alfaro. O lateral. Toca pelo meio campo. Devolve a bola ao Alfaro. Vira a bola para a meia direita. Devolvendo a jogada pelo meio para Juan Fernando, o irmão dele. Toca na ponta. Ele volta. Cabadeiro tenta a bola. Vai desviada pela linha lateral. Hugo chuta, mas a bola vai para fora. Lateral então. É para o time do Nacional cobrar. 16 agora, segundo tempo, 0-0. Resultado horrível para o Corinthians. Empatar com esse time é derrota. Bola pro meio, Juan Alfaro ganhou para Cabadeiro. Paulinho vai na jogada, veio o Alberto, Iri toma. Dá no esquerda o Wesley. Dá pelo comando, bela abertura feita no meio. Vai tentar no meio, tentou Romero. Pancada nele, falta. Falta no meio e vem cartão para quem agora do Nacional, Bilhose? Pro 21, Cáceres, que vai ele pedir desculpas pro conterrâneo. A falta foi dura por trás. Ele mata o contra-ataque do Corinthians e leva o cartão amarelo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. São 17 segundo tempo, acabou de trocar o técnico do Corinthians, colocando o Mateuzinho, colocando o Iri Alberto, já ouço o Ronaldo Giovanni para ver se já tem resultado essas mexidas feitas pelo técnico do Corinthians. Será que já deu resultado? O Corinthians atacou e a falta em cima do Romero com cartão agora. Dá tempo de ouvir você agora, Ronaldo. Já tem efeito? Tá vendo alguma coisa, Ronaldo? Não, muito pouco ainda. Ainda mais no contra-ataque, o Corinthians já, no primeiro tempo já conseguiu chegar algumas vezes, mas muito pouco. E a gente percebe que parece que não está treinado esse time aí. O Romero ficou indeciso por que fazer com a bola no pé, tomou a falta. Falta para o Corinthians cobrar pela meia direita, autorizada a cobrança, direto no gol, é do Antony Silva, Milhose é dele. Mateuzinho na cobrança agora, muito longa essa falta, e aí frontal ficou fácil para o goleiro, não conseguiu colocar aquela curva para buscar o cabeceio, o Timão perde mais uma oportunidade. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Nacional na direita, a bola tentou o passe, Cabadeiro levantou para a direita essa bola, liga de fundo. Alan Gomes domina, bateu pro gol, vai desviado, escanteio. Escanteio Nacional na direita, Bruno Milhose. A insistência do Alan Gomes pelo lado direito de ataque da equipe paraguaia, ele consegue esse escanteio na bronca e aí o desvio acontece, tem chance de escanteio a equipe da casa. 18 minutos do segundo tempo. Tem bilhetinho para o Paulinho passar, é o famoso correio elegante. Vem a cobrança de escanteio para o Nacional. Cáceres para bater de pé esquerdo, na ponta direita. Autorizado para Nunes, rebate, primeira trave, tira, aqui atrás a marcação com o Romero ajudando, nossa, dá um bicudo para o alto, Cabadeiro, a bola voltou na esquerda, com Rivas, dá na grande área, a bola, livre, para fazer, bateu de primeira, Claudio Nunes, Carlos Miguel, defendeu! Salvou mais uma, com Nunes o zagueiro, com Diego Duarte chegando. Carlos Miguel salvou o Corinthians de novo, Milhose. A bola veio alta e a zaga estava dormindo. Ninguém esperava, a não ser os atacantes da equipe do Nacional. E Carlos Miguel estava inteligente no lance. Ele esperou a finalização para confiar no seu reflexo e salvar o Corinthians de novo. Carlos Miguel, o nome do jogo do Corinthians mais uma vez. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ronaldo Giovanelli, Carlos Miguel é melhor em campo no jogo. Que incrível, Ronaldo Giovanelli. É o mais lúcido aí, Canhão. Ele é o mais lúcido, ele esperou essa finalização. Se ele vai para cima do atacante, ele ia abrir todo o espaço para poder finalizar. Ele esperou, a bola veio em cima dele, como sempre. É um cara tranquilo também no gol do Corinthians.
Romero na esquerda, Wesley limpou o primeiro, ganhou, bateu para trás com o pé, tira a Blase, a bola sai da grande área, volta pela direita para Alfaro, Calcaia recua a jogada, levanta para frente, a bola que atrás, Messa, toca para frente, a bola vai direto pela linha lateral, arremesso para o Corinthians cobrar, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lateral na esquerda com o Nacional para fazer cobrança. Próximos de 20 do segundo tempo, com 0-0, a revista lateral foi cobrado. Para trás a bola, volta na marcação com Cáceres. Toca no ataque, sobe de cabeça, rebate para fora. Tirando aqui atrás, Kaká. Fala, Ronaldo. Não, abriu o jogo aqui também, né? A gente tem o coração corintiano, mas a gente não tá cego. Até aqui, o Nacional já merecia pelo menos estar com 1 ou 2-0 aí em cima do Corinthians, porque tem feito por merecer. Se não fosse o Carlos Miguel fazendo 2 defesaças aí, até agora a gente não falou o nome do Antônio Silva aí. A verdade é que o Corinthians tá mal. É impressionante, parece que eles comeram uma feijoada para vir pro jogo hoje aí. Pois é, será que foram de ônibus para Assunção? Não é possível, em 4 dias de viagem? Pelo jeito foram a pé, foram andando, pagando promessa. E é o que precisa esse time, porque, vou te falar, tá? É um time sem vontade, é outro time. O que nós vimos na arena não passa nem perto desse time que nós estamos vendo jogar hoje aí. Yuri fazendo o pivô, ganha da Wesley, vai no fundo. Opa, falta marcada, uma falta atrasada no Roberto no meu campo. É isso, Bruno Meriose? O Blassi fez a falta e aí quando o Wesley adianta essa bola, a arbitragem já manda parar, a falta marcada e o Antônio Oliveira agora dá um empurrãozinho. Wesley vai pra frente, vai pra cima, garoto, porque ele quer o gol pra abrir esse placar que tá zerado. Cobrada a falta e a bola vai para trás. Quem te dando matar o atacante para frente, se o zagueiro cobra a falta e dá a bola para trás. 21, primeiro tempo, 0-0 o jogo. Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Bidon na canhota para o Wesley, bola mal passada, Alfaro chega por aqui, domina, já toca à frente, vai recuar a jogada, Cáceres recua, tocada na entrada da grande área para o zagueirão Blasi domina, dá no meio, Iralberto pressiona, toca na ponta, Alfaro, belo drible, sai do Wesley, vai na primeira jogada, perdeu na sequência, toma a frente dividida, Bidon vai na bola, caiu, Bidon, falta em Bidon, brigando na jogada, é falta Corinthians, agora Meriose. Agora foi na briga o Bidon, colocou a intensidade no lance, rouba a bola e na sequência sofre a falta, o Alfaro não deixa ele dar aquele giro bonito por cima dele. Falta pro Timão no campo de ataque, lado esquerdo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, sim, é Sil, pode confiar. É falta pro Corinthians que manda para dentro da grande área os zagueiros. Félix Torres vai para lá, Kaká tá do lado dele, lá dentro o Paulinho. Mateuzinho cobra a falta na esquerda, 22:30, segundo tempo, 0-0. Resultado ruim para o Corinthians, Mateuzinho levanta a bola, de cabeça, pegou Antônio Silva! Romero cabeceou, Antônio Silva defendeu, foi em cima dele, mas ele pegou, até que enfim o Corinthians chegou com perigo, Meriose. Para provocar a primeira defesa de Antônio Silva no jogo, olha só, Romero ganha dentro da área, o cabeceio sai, mas sai no meio do gol, ficou fácil pro goleiro em cima dele, perde grande oportunidade a equipe do Corinthians no bom cruzamento no Mateuzinho. Messa domina a bola pela ponta com Kaká, Kaká chegou, Messa deu um biquinho, bola para fora, arremesso o Corinthians, 23 do segundo tempo, Ronaldo Giovanelli, até que enfim o Corinthians criou uma chance, 0-0, Ronaldo. Com 25 praticamente, quase 25 minutos do segundo tempo, o Corinthians consegue numa cabeçada do Romero, mas só que essa cabeçada foi em cima do goleiro, muito pouco também. É muito pouco o Corinthians está colocando em campo hoje e o único que está agora no segundo tempo dando a vida é o Bidonzinho. O Bidonzinho está dando a vida. Fagner na direita, levanta a cabeça, cruzou para a grande área, a bola muito alta, passa, cai na canhota, Wesley fecha aqui, ele encara o Alfaro, encostou o Hugo, Bidon atrás, Wesley limpou, levantou segunda trave, de primeira bateu pro gol, desviada do zagueiro, escanteio Corinthians na direita, Mateuzinho bateu no zagueirão Meriose. E no lance anterior o Roberto ficou na bronca por um puxão, ele foi derrubado dentro da área, não marcou nada a arbitragem. Na sequência, o cruzamento vem e o Corinthians não consegue completar. Coloca essa bola para escanteio, a defesa do Nacional. É cara de pau pedir pênalti, hein?
Escanteio, Mateuzinho cobra. 24 do segundo tempo, 0-0 para a grande área. Torres e Kaká. Levantou para o gol. Kaká tentou desviado de cabeça. A defesa tira. Ela sai da grande área. Volta pela direita ainda. Félix Torres vai lá para ganhar. Tomou. Dá para Mateuzinho. Levantou na segunda trave. Alta demais a bola. Hugo corre. Evita que a bola saia. Toca atrás aqui Romero. Devolve a bola. Wesley se posiciona. Pé direito. Dá um bicudo lá para a grande área. Para ninguém. Vai para fora a linha de fundo. Miliose. Eu não tenho explicação não, Canhão, pra tentar te dizer o que fez o Wesley agora, porque ele pega essa bola e chuta na lua, muito longe, sem direção. Você consegue, por favor. Vou tentar explicar. Que você consegue. Talvez ele tentou encobrir o goleiro, tentou cruzar essa bola pro gol, difícil de entender, mas o Wesley foi mal demais no lance, o Corinthians perde a bola. Ronaldo Giovanelli, a gente está tentando não vou explicar não, alguma coisa positiva. Não, nem quero. Não vou te botar nessa fogueira. Não tem como explicar isso. A gente está tentando ver alguma coisa positiva, mas não dá para ver nada de positivo nesse Corinthians hoje. E poderia pelo menos igualar na pegada, né, na correria que o time adversário está fazendo. Pelo menos isso, né? Porque o jogo está medíocre. O time do Corinthians está um catadão. Nem parece que um time foi treinado, foi colocado para viajar na Sul-Americana, pensando nesse jogo, porque é impressionante a entrega do time do Corinthians, de todos. Vou tirar o Carlos Miguel dessa, porque ele fez 2 defesas aí, que era para o Corinthians estar perdendo o jogo. O que foi fazer o técnico do Corinthians para tomar a bola da mão do Alfaro lateral? O Antônio Oliveira não é para tanto também. O Antônio Oliveira foi lá e queria tomar a bola do lateral, sendo que a bola do Corinthians, para que essa pressa toda e essa confusão? Escapou de levar um cartão também agora, hein, Miliose? Pois é, o auxiliar técnico do Corinthians nessa noite, né? Já que não tem a carteirinha, o Antônio Oliveira estava lá tentando tirar a bola, cobrar o lateral pro Timão, e é claro que a advertência não saiu porque ficou barato para ele. Em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 26 do segundo tempo. Placar da Sul-Americana na 4ª rodada, fase de grupos. Defensores del Chaco, 0-0. Nacional e Corinthians, Bruno Pozóvio. Canhão, também pela Copa Sul-Americana, o Racing do Uruguai segue vencendo o Argentino Júnior por 2-1. Assim, o Corinthians é apenas o 3º colocado do grupo F com 5 pontos. Bidon para o Corinthians, para a direita a bola. Fagner domina, Mateuzinho aberto, entrega a Fagner, entrada da grande área, prendeu protegendo a jogada. Tenta o pivô ir Alberto para Romero, sai o goleiro, ele bateu, o goleiro defendeu, ele cruzou para a grande área, a bola passa pelo Hugo, que não vai atrás da bola, por baixo, levanta essa bola para o Alfaro tirar daqui, Wesley vai na jogada, recupera, põe no peito, agarrado, insistiu, limpa bem o menino, prevalece a jogada pelo meio, na grande área, Paulinho para rachar, à frente dele, toma a frente, ganha Nunes tirando, levanta a bola para o Alfaro, vai no ombro, comete a falta, na sequência a falta do Wesley, que já tem cartão amarelo, deu um bico para fora e vai tomar uma bronca, hein? Miliose. E o Alfaro tá cobrando, já tem amarelo, a arbitragem falou, calma, pra que você fez isso? Realmente empurrou o Alfaro, agora o Wesley buscando essa bola e depois chuta de uma atitude antidesportiva, né? Chuta a bola com raiva pra lateral, passou perigo agora de ser expulso o Wesley, é claro que é garoto, mas tem que tomar cuidado. Todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 27 minutos e meio, Ronaldo Giovanelli segue 0-0 com o Corinthians não jogando nada, Ronaldo. E desordenadamente chegando até o ataque, né? Eu até achei uma falta ali na entrada da área, que o Corinthians tentou fazer uma tabela, mas foi tão rápido que nem a TV quis mostrar. Normal também. Mas o Corinthians desordenadamente tenta fazer o gol aí, totalmente sem coordenação, e vai no Bumba Meu Boi aí agora. Como agora a bola para o Wesley, não domina a bola aqui, cadê um chapeuneiro, defesa corta aqui atrás com Blasi, jogada para a direita, vira pela ponta, para Cabadeiro, toca na ponta a jogada, para buscar na ponta, Messa toca pelo meio do campo ainda, Paulinho sobe, pede a falta, nada de falta, Cáceres toma, toca a bola para Diego Duarte na entrada da grande área, dominou, bateu pro gol, fora! Ela bate na lateral da rede, lado direito. Passa perto. Quase de novo. Gol do Nacional, Miliose. E agora teve espaço o atacante paraguaio. Ele coloca a bola na frente da marcação do Fagner, que tenta fechar o bate, não consegue. O chute sai forte, pega na rede pelo lado de fora. E assusta demais o corintiano. Em Assunção, 29 do segundo tempo. E de novo o Corinthians está tomando sufoco. Tomando contra-ataque,
defesa exposta. Ronaldo Giovanelli não ataca e não defende, Ronaldo. Mas agora foi falta em cima do Paulinho, que o juiz também não deu. O Paulinho tomou uma cotovelada aí e a TV não vai mostrar, mas acabou sendo agredido o Paulinho ao gol. Bola para a direita, Romero domina a jogada bem aberto, vai Romero no fundo, cruzou para a grande área, e Alberto cabeceou, é gol! Gol! Do Corinthians! Ufa! Saiu o gol do Corinthians! Yuri Alberto na direita, bola para Romero, ele vai no fundo, Yuri se mexe saindo da marcação dos zagueiros, quando a bola vem, ele vai lá em cima e bota o cabeção para fazer o gol do Corinthians, que estava sofrendo, que estava fazendo o seu torcedor sofrendo. Yuri Alberto de cabeça, Corinthians, Nacional 0. Ufa, saiu o gol do Coringão. Antônio Silva não tem jeito, tá feito. Corinthians 1-0, Bruno Miliozzi. Um contra-ataque conectado quando nada parecia dar certo. O Romero escala pela direita e o cruzamento é perfeito. Yuri Alberto pula e para no ar para cabecear a bola com muita categoria e marcar pela 9ª vez na temporada. O artilheiro do Corinthians empatado com o Romero. Comemora demais. Voltando de lesão, Yuri Alberto é quem resolve nesse momento e abre o placar no Paraguai. O Timão tá na frente, Canhão. Duas mexidas. Vamos lá, Nacional. Canhão. Sai o 13 Mesa e entra o 16, o Gonzalez nessa equipe. Vai entrar também na equipe o camisa 29, é o Vargas quem vai entrar. 21. Não, o 24, perdão, Santa Cruz no lugar do 21, o Cáceres deixa o gramado. Então confirmando, entraram nessa equipe Santa Cruz 24 e também Gonzalez com a 16. Ronaldo Giovanelli, ufa Ronaldo. Saiu o gol do Corinthians, Ronaldo Giovanelli, 1-0 Coringão. Na inspiração ali, né, e transpiração também do Romero, né, que acabou levando pelo lado direito, fez o cruzamento, ele cruzou essa bola com a mão na cabeça do Yuri, falou, faz esse aqui, que esse aqui eu vou dar de presente pra você, porque estava totalmente desorganizado o time do Corinthians e essa bola, ela foi na medida pro Yuri Alberto, que conseguiu colocar essa bola para dentro do gol. Vamos ver se vai melhorar pelo menos a pegada agora. A gente percebeu que a válvula de escape é lá com o Romero agora e também com o Yuri Alberto para dentro da área. No Defensores Del Chaco, a bola rola, o relógio não para. 31 minutos e meio do segundo tempo. Placar da Sul-Americana, quarta rodada. Nacional 0, Corinthians, Bruno Pozóvio. Canhão, no outro jogo deste grupo, o Racing do Uruguai segue vencendo o Argentinos Júnior por 2-1. Assim, o Corinthians agora é o segundo colocado do grupo F com 7 pontos. Já melhorou bem o panorama do Corinthians, já está pulando para segundo lugar. 32 minutos, tem muito jogo ainda. A tendência agora, Ronaldo, é o Corinthians ganhar um placar mais tranquilo pelo jeitão, porque o Nacional começou a trocar, também já perdeu a paciência, na verdade, e a qualidade que não tem o Nacional, Ronaldo. Que não tem, você falou tudo. Agora o Corinthians tem que se organizar melhor, se posicionar melhor para tentar jogar no contra-ataque, para eliminar algumas jogadas também do Nacional, que até aqui já levou perigo também pro gol do Carlos Miguel. Agora o Corinthians precisa se organizar melhor esse meio de campo e deixar o Romero e o Yuri Alberto para finalizar lá. Os demais tem que se posicionar. Tá um catadão ainda. Vai atacar o Nacional, bola aberta na ponta esquerda. Bem abertão na bola, chegando por aqui Gonzalez recua, Mateuzinho marca. Alan Gomes devolve a jogada, vira a bola para a ponta esquerda para Ribas. Enfia pela meia direita. Abertão, veio o Alfaro, foi para a bola, perdeu. Corinthians já tomaram o contra-ataque. Bola para o comando, passe errado, ruim. Não vai chegar aqui no meio, não é mais pro Luiz a bola. Vai chegar e vai recuar para o zagueiro. O goleiro chega, domina com o pé. Para cima dele, Romero. 33 aqui, segundo tempo, 1-0 Corinthians. Todo dia é dia de brilhar. Ativar umas promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Nacional se assanha e vem de volta. 1-0 Corinthians. Rivas domina. A abertura feita do lado esquerdo. Pelo meio pé de Cabadeiro. Encosta Gonzalez também com ele. Toca do lado, vira o passe na meia direita. Pela ponta para Alfaro. Alfaro domina, marcado, já sai da primeira jogada, o Wesley fica para trás, ganha Alfaro, prende, protege, domina, recua, toca atrás, entrega a bola de volta para Cabadeiro pela metade do campo, ele olha, não tem ninguém se apresentando, abre atrás com o zagueiro, passa à frente, o Blasi domina o zagueiro, vai embora, empolgadão, Seventuri vai para frente, vira a jogada nele, para Cabadeiro, chuta, ela bate no Blasi e vai para fora. Tá, meu cara é zagueiro, né?
Tá do lugar errado, mas zagueiro, tiro de meta de graça. Miliose. Foi arrumar confusão com o lateral ali, a zaga do Nacional. Todo confuso o ataque da equipe paraguaia. Coloca a bola para fora. Não conversaram. O Carlos Miguel dá orientação para Paulinho. Os dois conversam por ali. O Timão tem tiro de meta para cobrar. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramenta com a qualidade Steel. 34 do segundo tempo, você ligado na maior rede de rádios desse Brasil, ligado na rede Bandeirantes de rádio, todo o nosso time em campo essa noite. Yuri Alberto na meia direita, partiu, tem o Wesley na canhota, tocou na direita a bola, linha de fundo, pra correria, o Paulinho fecha como se fosse um ponta, tá na área, dominou, levanta a cabeça, cruzou, o zagueiro desvia, a bola vai para escanteio. Contra-ataque no Corinthians, quase sai o segundo, Miliose. E aí o Yuri Alberto conversa com ele e fala, não, Paulinho, a jogada era outra, os dois dão risada ali, conversam, o Paulinho, é verdade, não entendi, pô, você tem razão, trocaram essa ideia, ganha escanteio, Corinthians buscando o segundo. Quase 35 minutos, escanteio sem fazer ou sem pressa para fazer a cobrança, vem Mateuzinho. Vão para a grande área, Félix Torres e Kaká chegam aqui, conversam alguma coisa, o Paulinho está enfiado na pequena área ali. Mateuzinho para bater. Quase 35, segundo tempo, Corinthians 1-0. Corinthians ganhando o jogo, objetivo por enquanto conseguido. Mateuzinho. Torres tentou, o zagueiro tira mal, espana, manda para fora essa bola com defeito, Marcelo Gonzalez. Bola voltou, o Hugo levanta na grande área. De canela ao Faro para trás, a bola vai saindo. Que coisa feia, ele abre o braço. Olha, ele põe a mão no ouvido, ele chutou a bola com o pé. O que tem a ver o ouvido com o pé direito agora? O que tem a ver, Ronaldo? Que desculpa mais ferrapada. Ele falou que eu não escutei, mas ele deu uma para trás aí, mais duas, entrega o taco. Ué, ele chutou com a orelha, chutou com o pé direito, espanou tudo. Lateral, bom, aí é melhor o cara fazer de conta, não ouvi nada. Disfarça, né? Lateral, ataque do Corinthians. 36, Agarogo, arremessa da grande área. Alberto tentou de pocheta, defesa corta mal. Paulinho na sobra, insistiu. Depois o zagueiro se atraca com ele, a bola fica para o Antônio Silva. Em Assunção, a bola rola, o relógio não para. 36, segundo tempo. Placar da Sul-Americana. Nacional 0, Corinthians 1. Bruno Puzóvio. Canhão, pela Libertadores, o Peñarol está vencendo o Caracas fora de casa por 1-0. Rosário Central e o Atlético Mineiro seguem empatando por 0-0. Para apertar de volta aqui na esquerda o time do Nacional, domina a frente Cabadeiro, toca Rivas, recebe o lateral, dá opção, vira a jogada para Gonzalez. Gonzalez toca a bola para a meia esquerda, Alan Gomes de novo, toca a frente para Diego Duarte, dá no fundo, Alan Gomes para o cruzamento, bateu travada. Escanteio Nacional na esquerda, Miliose. E aí pode se complicar o Corinthians, porque insiste pelos lados e consegue esse escanteio em cima da marcação do Timão. Camisa 16, Gonzalez vai para a cobrança, manda muita gente para a área. E agora tem troca no ataque do Nacional. Vai deixar o campo o 11, o Cabadeiro, e entra o 9, Bailone, centroavante argentino, agora na equipe do Nacional. Vem aí a cobrança de escanteio. O gigante Bailone vai lá para dentro. O árbitro está parando. O jogo pintou um clima na grande área. Um tal de pega daqui, belisca dali. Os caras estão se atracando ali. Estão abraçados, né? Bom, se alguém quer uma camisa é só pedir, né? Cobrado, curto o escanteio, fora da grande área. Ganha Rivas, vai no fundo, levantou, na área a bola, o toque de cabeça. Carlos Miguel do milagre, defendeu de novo, tirou da grande área de bico, Paulinho. Na cabeçada, queima-roupa do Alfaro. Carlos Miguel salvou de novo, Miliose. E não é exagero falar que o cara já salvou 3 lances claros de gol pro Nacional. Mais uma vez na pequena área, o camisa 6 Alfaro aparece para cabecear e ele estava tranquilo no lance, tira essa bola com o pé. Espetacular, Carlos Miguel salvando o Timão. Ronaldo Giovanelli, se o Corinthians ganhar, tudo bem, 1-0. Mas não se pode esquecer que o Corinthians tomou calor do Nacional com Carlos Miguel, o melhor do jogo, Ronaldo Giovanelli. Até aqui o Carlos Miguel com uma atuação espetacular. E é um lance onde o goleiro cai para dentro do gol. Muitas vezes eu vi o Cássio dessa defesa que ele fez aí, o Carlos Miguel. O goleiro acaba indo para dentro do gol. E ele não. Pelo tamanho dele, ele saiu e fez mais uma grande defesa no reflexo aí. Carlos Miguel, para mim, é o nome do jogo. Quer ser jogo? Não dá para chamar isso de jogo, porque foi um manhaca só até aqui. Agora, as duas equipes estão tentando corrigir o que eles fizeram até aqui, porque o jogo foi muito ruim, né, Canhão? O primeiro tempo foi horrível. O segundo também foi horrível, mas teve lampejos aí e o Carlos Miguel foi a diferença.
E mexe o Corinthians, Miliose. Wesley amarelado deixa o gramado e quer segurar o resultado. Coloca Gustavo Henrique, o zagueiro, com a 13. Corinthians está segurando o resultado contra o Nacional, hein? Botou um zagueirão agora. Ouça o Ronaldo, já essa bola vai pela linha lateral, arremesso de quem é. O Bandeira dá para ouvir o Ronaldo agora. O Antônio Oliveira coloca um zagueiro agora para segurar o time. Ou seja, tá com medo do Nacional, Ronaldo Giovanelli. O jogo que ele viu, a gente acho que não compartilhou com ele, porque o Corinthians estava sobrando. Pelo menos sobrando assim, no posicionamento, porque na vontade o time do Nacional foi melhor. E o Carlos Miguel, o nome do jogo, então sinal que era pro time do Nacional vencer essa partida. Então ele tá sentindo que o time não tá correspondendo. Ele falou, vou fechar porque hoje não é o nosso dia. Só pode ser, porque o jogo é um jogo para o torcedor esquecer, Canhão. E Yuri vai na jogada pela ponta, Alfaro com ele, falta marcada, ele Rubiro Alberto, lateral direito Alfaro, 39,5 segundo tempo, todo dia é dia de brilhar, ativar as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Na jogada pela meia direita, o Nacional aperta a bola, volta na meia esquerda ainda. Protege na ponta o Santa Cruz domina. Vira a bola outra vez na esquerda para Ribas, olha para dentro da grande área. Se mexe na entrada da grande área, pede a bola Diego Duarte. Ribas bota de lado a bola pro Alfaro, domina mal, perde a frente, a jogada classifica sem ela. Na ponta Gonzalez, rebate a defesa, Hugo toca mal. Santa Cruz toma, virou para a direita, Juan Luiz Alfaro, levantou no gol, dominou, tentou Bailone e bateu travado, Kaká botou o pé. Novo escanteio do Nacional na direita, Miliose. Lance que sai de uma falha do Hugo. Perde o domínio da bola e aí consegue o ataque equipe do Nacional. Segue na pressão o time paraguaio. Lateral para a grande área. Diego Duarte tirou, voltou a defesa, cabeceou para trás. Tá no meio, vai subir o Bailone. Carlos Miguel defendeu. O Corinthians segue levando pressão. Carlos Miguel cai agora, não houve nada, é para dar uma esfriadinha, né, Miliose? Ele leva a mão ao tornozelo, fica ali com o contato com a arbitragem e é claro que os jogadores do Nacional vão cobrar, mas o Carlos Miguel tá caído com a bola abraçado, tentando segurar um tempinho, mas realmente parece preocupante a perna esquerda do goleiro do Corinthians. No Defensores Del Chaco, a bola rola, o relógio não para. 41 minutos, é o segundo tempo. Placar da Sul-Americana, quarta rodada, fase de grupos. Yuri Alberto marcou. Nacional 0-1, Corinthians, Bruno Pozóvio. Canhão, atualizando o grupo F, o Racing do Uruguai lidera com 8 pontos, seguido pelo Corinthians com 7, Argentinos Júnior com 6 e o Lanterna Nacional com apenas 1 ponto. Futebol na Bandeirantes, imagens em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alexandre Marques, no digital a Marcela Souza. Nosso time técnico na mesa de som com Michel Lopes na central técnica dupla, Beto Rebeque, Caiame Martins. 42, continua caído Carlos Miguel. Se é Miguel, esse Miguel chega a ser convincente, hein? Eu não vi nada não, Miliose. Começa a ficar preocupante, né, Canhão? Carlos Miguel levando ali a mão, a perna esquerda ao pé esquerdo, na verdade, quando ele cai... Miliose, só se quando ele pisou, ele torceu o tornozelo. Pois é, isso pode ser... muito perigoso, né? Ronaldo e Bruno Miliose. Só que o zagueiro não chegou nele não, hein? Porque ele é grandão, né? Pesado também, tem um reflexo apuradíssimo, mas não é como é que se fala? Não é... Tá exposto a buraco também, né? Um gramado ruim, o modo de pisar. Vamos ver o replay de novo. O cara deu uma chegada nele. Pera aí, deixa eu ver. Vamos ver embaixo. O cara deu uma pegada nele, não foi buraco não. O centroavante que entrou aí deu uma beliscada. O cara dá um toque nele. O cara deu uma beliscada nele aí. Mas tá de pé o Carlos Miguel, né, Miliose? Recuperado, sobreviveu, né? Ufa, ainda bem. O professor corintiano Carlos Miguel se levanta e parece que tá tudo bem com ele. Repõe a bola em tiro de meta. Miliose, ele tem 2,4. 2 metros e 4 centímetros. É o goleiro mais alto do futebol brasileiro. Né? Eu tinha isso também quando eu estava no juvenil. No juvenil tinha 2,4 metros. Depois comecei a passar para 1,90. 1,89. Hoje eu tô com 1,70. Vai ficando velho, vai encolhendo, né, meu? A gente vai ficando corcunda, vai ficando velho também, né? Bola para a ponta, desviada, lateral, Bandeira vai marcar de quem marcar. Arremesso lateral para o Nacional cobrar. 43 do segundo tempo, já vem Ricardo Capriotti. No apito final, Bandeirantes, onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramenta com a qualidade Steel. Vai embora um dos Alfaro. Quem é o 10?
É isso, deixa o gramado o 6, o Juan Fernando Alfaro, entra o Thiago Cabadeiro, que tem apenas 18 anos de idade, promessa do Nacional. Mexeu de novo o Nacional, Mateuzinho briga com a posse de bola pro Corinthians. 44, inverte a jogada, Alan Gomes. Vira a bola para a direita, vai na marcação, tentando a jogada aqui na ponta direita, o Freitas Cabadeiro. Voltou a jogada, ajeitou, bateu pro gol, Gonzalez. Carlos Miguel de novo! Canhão, ela ia no ângulo esquerdo. Carlos Miguel de mão trocada, com 2,4, envergadura vai para 8,5 metros. Que defensão, Miliose. Um chute de fora da área muito forte, com o peito de pé o Alan consegue colocar essa bola com reflexo e elasticidade. Busca o Carlos Miguel, salvando o Timão de novo. Escanteio para a grande área, volta na grande área, essa bola desvio feito atrás da defesa. Voleio no meio, vai chegar o Blas e defendeu o Carlos Miguel. Corinthians vai ganhando o jogo, é aquela famosa vence e não convence. Muito pelo contrário, Ronaldo Giovanelli. Esse jogo tem um nome só. Não, um nome e sobrenome, né? Carlos Miguel. Porque a diferença aí foi ele, gritante até. E alguém liga aí na tomada o Hugo. Acho que o Hugo desligou. Caiu. Ele foi? Caiu o interruptor dele aí. Alguém liga o Hugo aí que eu vou te falar, viu? Yuri Alberto na grande área, a bola vai chegar na dividida, Romero caiu, tocou! É gol! Gol! Corinthians! Romero! Agora a inversão, Yuri Alberto na direita levanta para Romero, ele vai com o zagueiro, a bola bate nele, reclamam de toque no braço, Romero caído empurra para dentro do gol. 45 segundos do tempo para confirmar a vitória do Corinthians, 2-0 Corinthians. Antônio Silva não tem jeito, tá feito. Romero deixa o dele, 2-0 Miliose. Na retribuição do lance anterior, se Romero cruzou na cabeça de Roberto, agora que jogada do camisa 9. Coloca essa bola na frente, faz o cruzamento e o Romero se joga na bola de qualquer jeito e coloca pra dentro. Marca o 10º dele na temporada, não comemora porque não comemora gols contra times paraguaios, mas o paraguaio do Timão é o artilheiro do Corinthians na temporada. Marca o 2-0 do Corinthians. Olho no VAR. Olha lá, mão esquerda, ó. Não. Ele arruma. Aí não tem questão de ser involuntário, o braço não está aberto. Não é gol. Pronto, não tem gol. Infelizmente a bola bateu no braço esquerdo, na mão esquerda do Romero, Ronaldo, infelizmente. Foi uma torcida aqui para isso acontecer, mas realmente aconteceu. Essa bola pega na mão dele, porque foi difícil achar aqui, hein? Mas pegou. A câmera atrás do gol mostra bem, né, Miliose? Pois é, o Romero tá meio caído, até porque o cruzamento vem a meia altura e aí tem um desvio de fato na mão esquerda do Romero antes dele completar, já caído no chão. Então gol anulado, o Timão vence por 1-0 o time do Nacional. Quase 47 segundo tempo, já vem Ricardo Capriotti. Chega de sofrência na obra, se tem produto Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Aperta o Nacional para tentar empatar a bola da entrada na grande área. Tenta jogar na Bailone, sobe a defesa desviada para Bailone, tentou uma bicicleta, o outro vai dar pênalti ou falta? Falta de ataque. Falta de ataque do Diego Duarte. Opa! Aí pintou um clima. Foi para cima ali na grande área o Cabadeiro que entrou agora. Fecha o tempo, Bruno Miliose. E parece que ele pisou no Hugo, que tá reclamando por ali. Agora o Carlos Miguel cresceu ali pra cima do baixinho da equipe nacional. Nossa. Cresceu mais ainda o Carlos Miguel. Pois é, impressionante. Eu não queria estar na perna daquele cara, não. Ele tomou uma encarada do Carlos Miguel e o clima fecha agora no jogo. O árbitro tenta apaziguar. Jogadores do Nacional incomodados. O Hugo é quem levou a pior, foi pisado dentro da área. Vamos ver o que vai fazer o Ángel Arteaga depois dessa confusão. Caiu na grande área o Cabadeiro, aí ele vai ali com o Hugo, ele chuta as costas do Hugo. Ele dá um biquinho nas costas do Hugo, o VAR pode chamar o Arteaga e dá vermelho pro camisa 10, né? Quando ele vai se levantar, tem esse enrosco com o Hugo, ele dá um chute nas costas do Hugo. Tem que tomar cartão vermelho, isso é agressão. Será que o VAR vai chamar? É o que vai fazer agora o Arteaga, chamou. Chamado pelo Carlos Orbe. Aí é vermelho, Ronaldo. Dá vermelho, o cara deu um chute nas costas do Hugo. Mas é aquelas tretas de final de jogo, aquele empurrão.
Eu não vejo como agressão aí, porque ele não dá aquela... um bicudo nas costas do Hugo. Mas foi um toquinho, olha lá. Pode ver, ó. Aquele toquinho que o cara se arrepende. Não morreu, né? Tá tudo bem. Ó, pra mim, o pior foi a cotovelada que ele dá quando ele cai em cima. Quer ver? Aqui o lance não tá voltando ali, ó. Quando ele cai em cima, pra mim, ele cai com o cotovelo. Pra mim, isso é pior do que o chutinho que ele dá, aquele chutinho que não vai dar em nada lá, tá vendo? Não dá em nada. Agora, pra mim, a cotovelada foi pior. Uma valorizada deu. Sim. Né? A cotovelada pra mim foi pior. O biquinho é um biquinho. É uma agressão, mas é um biquinho. Não, eu vou dizer uma coisa, o Hugo, ele demorou pra sentir dor. Nossa, tá com ele rolou delay, 30 né? segundos depois. Aí alguém chutou minhas costas. Mas já tinham chutado, né, Milhões? Peraí, o que tá acontecendo? Ah, tá, me chutaram. Demorou o Hugo pra se tocar. E aí ele dá aquela reforçada, né? Dá uma boa atuada. Agora o Hugo sai rolando pelo gramado. De fato, forte não foi não o chute, mas ele dá aquele biquinho nas costas do Hugo. Vamos ver a interpretação da arbitragem. Agora vai voltar o Arteaga. Ele demorou muito tempo para analisar. Vamos ver. Ah, vermelho, ó. Vermelho. Thiago Cabadeiro acabou de chegar. Participou do jogo pouquinho. E o seu melhor chute foi esse no jogo. Nas costas do Hugo, né, Milhose? É isso, não jogou nem 10 minutos o Cabadeiro, que volta ao vestiário, tira a camisa, incomodado. O garoto de apenas 18 anos entrou na pilha e foi expulso. O Timão com um a mais em instantes finais. Já temos 50 minutos. Toque Bandeirantes marca, já temos 50. Carlos Miguel bota essa bola para a ponta, sobe de cabeça na jogada, rebate na ponta, bailando, centroavante, pede a bola. Vem Gonzalez, de bico atrás, tira Félix Torres, levanta para o ataque. Não chega Romero, o zagueiro toca mal, Nunes rebate, ele Alberto domina. Dá na entrada da grande área para Mateuzinho, na esquerda, Hugo tentou, vantagem para Mateuzinho, dominou, bateu no canto, é gol! Ele vem no apoio pela direita, faz a tabela, dá pro Hugo. Hugo sofre a falta, Mateuzinho pega a sobra, entra na grande área, manda um chute cruzado de pé esquerdo. Ela bate no pé da trave esquerda e entra. É gol do Corinthians, o segundo é do lateral Mateuzinho. 2-0 Corinthians no final do jogo em Assunção. Antony Silva não tem jeito, tá feito. 2-0 Corinthians. Mateuzinho parece que torceu tornozelo quando botou o pé no chão de novo. E tá no chão, Milhose. É isso, depois de marcar pela primeira vez com a camisa do Corinthians, Mateuzinho na boa ação ofensiva, aparece, dispara em velocidade, chuta com a perna esquerda, mas parece que não caiu legal. Ele cai em cima do pé e aí o pé direito nesse escorregão foi comprometido. O tornozelo deve estar doendo demais do Mateuzinho, que marca um belo gol. Primeiro dele com a camisa do Timão, mas recebe atendimento no gramado. Preocupa Mateuzinho com o tornozelo. Quando ele põe o pé direito no apoio, girou para dentro, pé de apoio. Ele já levanta com a mão no tornozelo direito, já cai. É uma leve torção. Imagino eu, Ronaldo Giovanelli, tornozelo direito do Mateuzinho, 2-0 Corinthians. No final do jogo, o Corinthians resolveu jogar um pouquinho, né? É isso que você falou, um pouquinho. Agora, quem jogou, que para mim foi o grande destaque até aqui, foi o Carlos Miguel. Carlos Miguel, do jogo. Para mim, ele foi o cara do jogo, onde ele fez a diferença, porque o Corinthians não se encontrava. O Corinthians lento, um time que não parecia até desorganizado. Você pode colocar até na conta do treinador isso daí. Aí o treinador vai, fecha a equipe e consegue ter as oportunidades e fecha 2-0. Agora, no todo, o jogo foi horrível e o melhor do jogo foi, para mim, o Carlos Miguel. E não dá mesmo pro Mateuzinho, não é, Milhose? É, a Maca veio retirar o jogador do Corinthians que tá chorando, viu? Preocupante a situação do lateral corintiano, camisa 2, que deixa o gramado. 17, Giovani entra na vaga dele. Preocupação pros lados do Corinthians. Mateuzinho marca o gol e se lesiona. Apita Angel Arteaga. Terminou no Defensores del Chaco e deu Coringão. Para o Corinthians, indo para a vice-liderança do Grupo F, Nacional 0. Ufa, o Corinthians venceu. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Canhão, e eu quase acertei, hein? Porque eu falei que ia ter gol do Romero, ele fez. Eu não lembro. Mas não valeu, fazer o quê, né? Corinthians vence, segue aí sonhando com a próxima fase da Copa Sul-Americana.
Alô, Bruno Migliozzi, o que é que você tá vendo aí no gramado do Defensores del Chaco, hein, Migliozzi? Olha, Capri, preocupação gigantesca acerca de Mateuzinho, lateral corintiano que marcou pela primeira vez com essa camisa, chuta com a perna esquerda, um belo gol, inclusive a bola pega no pé da trave. Na sequência ele se machuca sozinho, não consegue nem comemorar e mal consegue levantar o lateral corintiano. Tornozelo direito, essa é a preocupação. Saiu de má, que é claro que nesse momento todas as atenções voltadas a ele. No futebol, o Corinthians consegue esses 3 pontos importantes para voltar para a briga e o Nacional está eliminado. É claro que o momento é de tristeza porque não tem mais chance de avançar a próxima fase da Copa Conmebol Sul-Americana. Capri? Bom, então vamos fazer o seguinte, ó, você volta já no apito final, trazendo mais do Corinthians, do Defensores del Chaco, ouvindo aí, provavelmente o Bruno, o assistente técnico do Antônio Lazzaroni. Oliveira, que vai falar, o Bruno Lazzaroni, né, que deverá falar aí pelo Corinthians. Você vai trazer a palavra dele, então, nessa vitória corintiana por 2-0, sem gol do Romero, quer dizer, teve gol, mas não valeu, mas Yuri Alberto e Mateuzinho garantiram a vitória do Timão, que segue aí sonhando com a próxima fase da Sul-Americana. E no apito final nós também vamos atualizar essa classificação do grupo do Corinthians na competição. Agora vamos escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes, de Nacional do Paraguai 0, Corinthians 2. Vai, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí, Ronaldão, me fala, quem foi o melhor em campo? Craque Estrela Bet Bandeirantes dessa peleja corintiana no estádio Defensores del Chaco, Ronaldão. Sem dúvida nenhuma, Carlos Miguel, sem dúvida nenhuma. E disso você entende, hein? E disso você entende. Olha que o Carlos Miguel, de novo, hein, Ronaldão? De novo. De novo salvou o Corinthians, hein? Com reflexo, com impulsão. Teve um lance que ele pegou a bola com a perna, mas ele não caiu para dentro do gol, foi uma cabeçada dentro da área pequena. Geralmente o goleiro, quando ele anda o gol todo, ele acaba entrando para dentro do gol. Ele não, ele seguiu na linha e fez uma grande defesa também com a perna. Depois o chute de fora da área também, que ele espalma. Uma bola dificílima, acho bem chutada, porque teve ali o Hugo que afasta e deixa o atacante finalizar. Então, para mim, o Carlos Miguel hoje foi perfeito no jogo. É isso aí. E disso o Ronaldo entende como ninguém. E eu assino esse voto do Ronaldo. Carlos Miguel. E quando o goleiro é o melhor em campo, mas o time vence, é alguma coisa aí estranha. Mas a gente vai entender isso no apito final, porque o Ronaldo vai explicar pra gente como foi o jogo e essa vitória corintiana contra o Nacional do Paraguai. O apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, está chegando na sequência. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Bola pra direita, Romero domina a jogada bem aberto, vai Romero no fundo, cruzou pra grande área, e Alberto cabeceou, é gol! Gol! Saiu o gol do Corinthians. Yuri Alberto na direita, bola para Romero. Ele vai no fundo. Yuri se mexe saindo da marcação dos zagueiros. Quando a bola vem, ele vai lá em cima e bota o cabeção para fazer o gol do Corinthians, que estava sofrendo, que estava fazendo o seu torcedor sofrendo. Yuri Alberto de cabeça. Corinthians, Nacional 0. Ufa! Saiu o gol do Coringão. Antônio Silva não tem jeito, tá feito. Corinthians 1-0, Bruno Migliozzi. No contra-ataque conectado quando nada parecia dar certo. O Romero escala pela direita e o cruzamento é perfeito. Yuri Alberto pula
e para no ar para cabecear a bola com muita categoria e marcar pela 9ª vez na temporada. É o artilheiro do Corinthians empatado com o Romero. Comemora demais, voltando de lesão, Yuri Alberto é quem resolve nesse momento e abre o placar no Paraguai. O Timão tá na frente, Canhão. Vem Gonzalez, de bico atrás, tira Félix Torres, levanta para o ataque. Não chega Romero, o zagueiro toca mal, Nunes rebate, Yuri Alberto domina. Dá na entrada da grande área para Mateuzinho, na esquerda, Hugo tentou, vantagem para Mateuzinho, dominou, bateu no canto, é gol! Gol! Mateuzinho, ele vem no apoio pela direita, faz a tabela, dá pro Hugo sofre a falta, Mateuzinho pega a sobra, entra na grande área, manda um chute cruzado de pé esquerdo, ela bate no pé da trave esquerda e entra, é gol do Corinthians, o segundo é do lateral Mateuzinho, 2-0 Corinthians, no final do jogo em Assunção, Antony Silva não tem jeito, tá feito, 2-0 Corinthians. Tá aí o Rogério Assis, o Canhão e os 2 gols da vitória corintiana sobre o Nacional do Paraguai, 2-0 pro Timão. Antes de ouvir o Ronaldo, deixa eu saber aqui do Bruno Puzóvio como é que ficou então a classificação do grupo corintiano aí, com outro jogo também já encerrado, não é, Bruno? Como é que tá a situação no grupo aí, hein? Vamos lá. Exatamente, o Racing do Uruguai venceu o Argentinos Júnior por 2-1. Agora atualizando o grupo F, o Racing é o líder com 8 pontos, seguido pelo Corinthians com 7, Argentinos Júnior com 6 e o Lanterna Nacional com apenas 1 ponto, Capri. Bom, e então, pelo jeito, Corinthians e Racing vão decidir essa vaga em primeiro lugar na partida da Neoquímica Arena, que é o último jogo desse grupo. O último jogo desse grupo aí, Corinthians e Racing na Neoquímica Arena. Vai ficar para a última rodada. Vamos ver, né? Se tudo der certo também, porque tem mais 2 jogos aí pela frente, né? Mais 2 partidas pela frente. Se tudo seguir dessa maneira, os 2 times devem decidir essa última vaga no último jogo na Neoquímica Arena. Agora vamos ouvir Ronaldo Giovanelli, então vamos lá, Ronaldão, explicando aí pro torcedor corintiano como é que foi essa vitória. O primeiro tempo o Corinthians não jogou nada, tomou uma pressão ali do Nacional, mas no segundo tempo o Corinthians venceu, fez 2 gols e venceu, mas o Carlos Miguel foi o melhor em campo. Que jogo foi esse, Ronaldão? Foi um jogo onde a equipe estava praticamente mal treinada, mal posicionada, e o treinador demorou para mexer. A gente estava até falando aqui em algumas situações que o time não estava correspondendo e estava deixando o time do Nacional gostar da partida, tanto é que muitas vezes chegava e o Carlos Miguel aparecia no jogo. Foi dessa forma. Só que depois ele conseguiu organizar tirando o Biro. O Biro parece que não quer jogar no Corinthians, ele quer jogar no Real Madrid e no Barcelona. Porque o cara tendo uma chance dessa, pegando um time, e ele teve espaço para jogar. Porque o time do Nacional não era um time que marcava, dava porrada. Eles seguravam, eles empurravam. Não é um time maldoso. Teve essa expulsão aí que o menino foi até bobinho. Porque o Pioli tinha dado uma cotovelada, depois ele dá um chutinho, aquele biquinho, foi expulso ingenuamente ainda. Então o jogo não teve pancadaria. E o Biro teve a grande oportunidade da vida dele, ele jogou fora pra mim, porque ele poderia ter organizado esse time. Ele poderia ter colocado a bola no chão. Tanto é que no segundo tempo o homem sacou ele, colocou mais um ali pra encostar, colocou o Mateuzinho para fazer esse meio de campo e aí o Corinthians começou a sair um pouco mais, mas não foi tudo isso também, Capri, não foi aquela 2-0, quem vê o resultado 2-0 fala, nossa, o Coringão jogou muita bola, não jogou nada, teve num lampejo ali também com o próprio Romero, que está se destacando pela correria, não desiste nunca, aí cruza, acha o Yuri Alberto dentro da área que faz um golaço de cabeça, como aquela jogada do Adama, parou no ar e fez o movimento perfeito, mas assim, o Corinthians merecia vencer? Não merecia. O Corinthians tem um grande goleiro que fez a diferença no jogo hoje, então o Corinthians com essa vitória aí pode dar um abraço no Carlos Miguel e todo mundo passar o bicho pra ele do jogo, falar, o bicho tá aqui pra você, a gente não mereceu. E a verdade é essa, o time não jogou nada e o Carlos Miguel jogou e o time achou 2 gols. Praticamente achou 2 gols porque o time do Nacional não tá só eliminado, é fraquinho. Esse time aí ele deve estar montando para daqui 2, 3 anos. É fraco, né, Ronaldão? Bem fraco mesmo. Fraquinho.
Diga lá, Bruno. Importante atualização acerca de entrevista coletiva, porque, de fato, tinha essa questão na carteirinha, mas o Corinthians conseguiu resolver com o Antônio Oliveira. Ele vai conseguir ceder entrevista coletiva no Defensores Del Chaco. Maravilha, então nós vamos ouvir aí o professor. A minha também chegou, né, Capri? A minha já chegou também, o Capri já me entregou a minha carteirinha. A sua já tá aí também, viu? Você já pode sentar no banco, Ronaldão. Aí, já tá pode vendo? ir lá. Só aí, ó. Ô, Ronaldão, só pra gente deixar bem claro aí pro torcedor do Corinthians, é o seguinte, ó. Depois de 4 rodadas nesse grupo F, o Racing lidera com 8, o Corinthians é o segundo com 7, o Argentino Júnior tem 6 e o Nacional do Paraguai já eliminado, 1 ponto só. Na próxima rodada, ou seja, na semana que vem, o Corinthians recebe o Argentino Júnior na Neoquímica Arena na terça às 9h30 e na mesma terça, um pouquinho mais cedo, o Racing do Uruguai pega o Nacional do Paraguai no Uruguai, em Montevidéu. O Racing deve ganhar esse jogo, deve fazer 3 pontos, né? É mais time que o Nacional, deve ir a 11 pontos. Aí o Corinthians vai necessariamente ter que vencer o Argentino Júnior para poder resolver na última rodada contra o Racing em casa a classificação direta para as oitavas de final, porque o segundo lugar não são todos os segundos que avançam, não é? Então o Corinthians é o seguinte, ó, terça-feira que vem contra o Argentino Júnior em casa, 9h30 da noite, e na última rodada, no dia 28 de maio, 7 da noite, também na Neoquímica Arena contra o Racing do Uruguai. Se o Corinthians vencer esses 2 jogos, o Corinthians estará classificado direto para as oitavas da Sul-Americana, independentemente do que aconteça aí nos outros jogos. Então, essa é a matemática, viu, Ronaldão? Vencer o Argentino Júnior semana que vem e depois o Racing do Uruguai, os 2 jogos em casa na Neoquímica para avançar às oitavas da Sul-Americana. O problema é saber, não é, Ronaldo? Qual é o Corinthians que estará em campo nesses 2 jogos? Como é que vai se comportar? Porque é um time que às vezes consegue apresentar alguma coisinha, mas outras vezes, como primeiro tempo do Nacional, o jogo todo, a bem da verdade, né? Não joga nada, não é, Ronaldo? É um time, assim, juvenil, né? É juvenil. Muita molecada, eles trombam muito, eles seguram muito. Mas o Corinthians deixou muito a desejar no posicionamento também, né? Não foi um time aguerrido, não foi um time que se postou bem, ficou à mercê do time dos meninos correndo sempre para trás, o Corinthians. Faltou um posicionamento aí do Corinthians, mas eu acho que é uma coisa fácil de corrigir, porque o treinador conseguiu corrigir e o Corinthians não teve que se esforçar muito para vencer o jogo, essa que é a verdade. E agora você falou que vai ter essa oportunidade de buscar a classificação jogando em casa, aí a torcida faz a diferença. Porque aquele que vacilar e andar em campo, a torcida vai cobrar. E hoje aqui muita gente andou, até esse menino Biro. Eu tô citando ele porque foi assim, ele andou assintosamente, na nossa cara aqui. E é um menino que precisa procurar um lugar dentro desse time. Porque vai entrar, vai ter oportunidade, porque o homem tá dando chance pra molecada que tem vontade de correr. Uma hora ele vai acabar ficando de fora com essa nhaca que ele tá dentro de campo. O Corinthians foi de 10 a 5 hoje, o Corinthians jogou nota 4. Jogou nota 4 hoje. Só o goleirão, o Carlos Miguel, que mereceu 10. Esse daqui a pouquinho tem o gabarito. Já você vai dar as notas, Ronaldão, mas... Já, daqui a pouquinho você vai dar as notas. E é o seguinte, não teve o Garro hoje, não é? O Garro ficou em São Paulo para acompanhar o nascimento do filhinho, do Garrinho. Que falta fez o Garro hoje? Se o Garro estivesse em campo, teria sido menos traumática essa vitória, com menos sofrimento, Ronaldo? Eu acho que ele apanharia pouco, porque o time do Nacional só empurrava e segurava, eles não estavam batendo. A verdade é que eles não abriram a caixa de ferramenta, então ele não ia apanhar tanto, ele ia ser empurrado só, seguro. Era um jogo para ele aí, para segurar, né? Para ter essa bola no meio de campo, porque o Corinthians não conseguia, essa bola aí voltava. Até o próprio Paulinho, que eu achei que seria esse cara, mas o Paulinho estava mais ali para ajudar a defesa. E no momento que o Paulinho saiu, acabou tendo um contra-ataque com 4 jogadores para cima da zaga. Então isso é ruim, né? Para um cara que joga nesse setor de meio de campo, deixar o zagueiro praticamente correndo com 3, 4 jogadores adversários. Então, por isso que o Paulinho acabou ficando um pouco mais. Depois ele abriu e também no segundo tempo ele quis chegar um pouco mais à área para ajudar também no contra-ataque, porque já tinha se fortalecido um pouco mais o time do Corinthians naquele setor. Então o Paulinho só saiu depois quando ele viu que o meio de campo já estava tomado pelo time do Corinthians. Agora, alguns jogadores continuam do mesmo jeito. O Hugo, é impressionante a briga que ele tem com a bola.
Hoje ele deixou o Carlos Miguel aparecer muitas vezes, ainda mais naquele setor. Os caras chutavam de fora da área e de dentro da área pra cima do Carlos Miguel. Alguém tem que falar pra esse menino. Ou ele marca, ou ele para de brigar com a bola. Porque é impressionante o cara não conseguir, num jogo como o de hoje, que era um jogo morto, o adversário não tinha tanta habilidade, o cara sofrer com a bola no pé. E o Hugo sofreu com a bola no pé hoje, pegando um time ruim, ainda sofrendo com o time adversário. É inadmissível. É, difícil demais. Ó, vamos fazer o seguinte, Ronaldo, vamos abrir o gabarito aqui. Você já vai dar suas notas e aí a gente já aproveita para ficar com o tempo aí bem liberado para ouvirmos depois o Antônio Oliveira. Então, vamos lá, Michel Lopes, gabarito do jogo no ar. Gabarito do jogo. E já pode subir também o hino do Nacional Paraguaio. Vamos lá então, começando pelo goleiro Antony Silva. Vai, Ronaldão. Nota 4. E essa posição você entende, é fraquinho? Tá na hora de parar já, tá na hora. Tá bom. Alfaro, Juan Luiz Alfaro. Esforçadíssimo também, nota 4 pra ele. Esforçado, por isso nota 4. Nunes, Cláudio Nunes. O Nunes, esse aí, vou te falar, ele tentou até algumas vezes complicar a vida do Carlos Miguel indo pra área, no cabeceio, mas é só voluntarioso também, nota 4. Blasi. Outro também, fraquinho. Acabou tentando ir pro ataque e deixou um buraco na defesa, nota 4 também. Fechando a defesa do Nacional, o Rivas. Foi ali que o Romero abriu o placar, né? Numa descida dele, ele teve ali, abriu espaço e o Romero achou o Yuri Alberto. Então, nota 2. Nossa, o Rivas. Que isso, Rivas. Tomou um 2 do Ronaldão. Foi. Esforçado. Ei, vamos lá pro meio de campo do time paraguaio e o goleiro Cáceres. Cáceres. Já tivemos o goleiro Cáceres, mas esse é meio campista. Ele entrou no segundo tempo praticamente, tomou amarelo, esforçado, nota 4. Ele foi embora para a entrada do Santa Cruz. Nota 4 também. O que tem de Santa Cruz lá no Paraguai também, viu? O mais famoso foi o Roque. Santa Cruz e Cabalheiro, né? Também. Alfaro. Tá, tem bastante, Ó, Alfaro aí, Juan Fernando Alfaro. Ixi, a bola judiou dele, nota 4 também. E ele foi embora para a entrada do Cabadeiro. Até que não jogou muito, nota 4 também. Messa. Esforçadíssimo do time do Nacional. Acho que é o que tem um pouquinho que dá pra levar aí pra mais uns 2 anos, se encaixar nessa equipe do Nacional aí, porque é só voluntarioso, nota 5 pra ele. Esse Thiago Cabadeiro aqui que foi expulso, né? Ele que foi expulso. Foi, entrou no segundo tempo também, quase no finalzinho, e acabou chutando o Hugo no chão, né? O Hugo, Eu acho que ele é parente do meu oftalmologista, Dr. Juan Carlos Cabadeiro, que é lá de Assunção, o Dr. Cabadeiro. Legítimo paraguaio. Deve ser parente dele. Fala pra puxar a orelha dele que ele só fez isso no jogo. Doutor, puxa a orelha do seu Cabadeiro lá, porque não fez lambança, hein? Bom, o Messa então com a nota dele, Ronaldão? A dele foi 4 também. 4. Eu dei 5, mas já tirei um ponto porque só foi esforçado. Tá bom, ele foi embora para a entrada do Gonçalves, Marcelo Gonçalves. O que foi expulso, o menino, né? O número 10, não é ele? Isso. Nota 1. Não. O que foi expulso foi o Thiago Cabadeiro, Então, mas quem que entrou no lugar do... Do Marcelo Gonçalves, ele entrou no lugar do Messa. Nota 4 pra ele, nota 4. 4. Isso. Ó, tem outro Cabadeiro agora aqui, Gustavo Cabadeiro. Esse é o 10. Que entrou. Não, esse é o 11. Esse é o 11, O Thiago Cabadeiro é o 10. Nota 4 também. Tudo 4 pra esses caras aí. 4. E ele foi embora pra entrada do Bailone. Que é o centroavante, né? Foi ele que deu a cabeçada. Isso, é o número 9. Ele entrou com vontade ali, nota 5 pra ele. Porque esforçado também, 5. Diego Duarte. Esse aí não diz por que veio. Nota 3 pra ele, 3. Boa. E o Alan Gomes?
O Alan Gomes foi o que finalizou de fora da área, se eu não me engano, que o Carlos Miguel fez a defesa. Esforçado também, nota 5 para ele. E fechando aqui as notas do Nacional Paraguaio, o Vitor Bernay, o técnico do time. É bem fraquinho também, assim como o time do Nacional. Bem fraquinho, nota 4 para ele. Ei, Bernay, hein? Bom, vamos lá então, mudando o hino para as notas do Timão. Vamos lá, Michel Lopes. Campeão dos campeões, eternamente. E a nota do melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes, o Carlos Miguel. Nota 10 e vou dizer o porquê. Além de fazer as defesas que fez, de estar sempre bem posicionado, chegou um momento do jogo que o Corinthians ficou pressionado, ele chamou o Kaká para conversar, falou: Kaká, posiciona aqui, filho. O Torres está saindo pro combate, está estabanado, você encosta. Ele falou: encosta aqui, segura aqui, se passar de você, ela é minha. Então ele, além de ser o que foi hoje, ter nota 10, ajudou a zaga, conversando com a zaga, chamando a atenção e posicionando. O Corinthians não perdeu hoje e não empatou esse jogo aqui, um jogo ruim, por causa do seu goleirão hoje, que não ia tomar gol de jeito nenhum. Boa, Carlos Miguel, grande fase, hein? Grande fase. Torcida pediu e acertou aí para que o Carlos Miguel entrasse no gol do Timão. Fagner. Então, o Fagner, que eu tô achando ele meio estranho, viu, Capri? Ele não sentou a bota em ninguém hoje, ele tá mudado. E ele, quando não faz isso, parece que ele nem tava em campo, o Fagner. Ele tá muito bonzinho. O pessoal fica pegando no pé dele aí, o nego come a porrada, doidado, e aí o Fagner não pode. Todo mundo pode, menos o Fagner. Eu vou dar nota 5 pro Fagner com muito esforço aqui, porque ele não chegou o rei ninguém. Tá doido. Faz tempo, hein, que ele não tem uma jogada violenta aí. Faz tempo. Félix Torres. Então, eu tenho medo desse zagueiro, viu? Tenho medo desse zagueiro. Ele está banado. Eu vou dar nota 4 pra ele. O companheiro dele foi o Kaká na zaga. Joga muita bola, se posiciona bem, sabe sair jogando, não tem medo de sair jogando. Muitas vezes, no mano a mano, ele espera pra dar o bote. É coisa de zagueirão, nota 8 pro Kaká. Bom, ele melhorou o Félix Torres, viu? O Félix Torres foi, mas é difícil. Ele vai ficar carregando o Félix Torres nas costas aí. Vai mesmo, tá jogando. O Kaká entrou muito bem no time do Corinthians. E pra fechar a defesa, o Hugo. Meu pai, alguém tem que explicar pra ele como trabalha na lateral ali. Alguém tem que ir lá, o Vladimir tem que ir lá conversar com ele. Alguém, o Fábio Santos, alguém explicar pra ele que você não precisa dar o bote em cima do atacante muitas vezes. E também você não pode estar dentro do gol, senão o cara chuta a bola pra cima do seu goleiro. Ele tem que ter o meio termo. Ele não consegue, no final do segundo tempo, ele estava dando chute pra cima na bola. A bola foi em direção ao Carlos Miguel. Ele deu um chutão, o Carlos Miguel olhou e falou pra ele: calma, filho. Eu tô aqui, calma, menino. Aí ele dá aquele bicão, mas assim, que não dá pra entender se é o desespero, ou se ele tá na função errada, ou se ele não é lateral. Alguém tem que ajudar esse menino, nota 3 pra ele. É o que destoou na defesa aí. Quais laterais esquerdos você jogou no Corinthians, Ronaldão? Eu, quando cheguei no Corinthians, eu tive a sorte de olhar de perto o Vladimir. Nossa senhora, esse é o jogador da raça, da garra. Então a referência é Vladimir na lateral, não tem pra ninguém. Mas depois você jogou com quem nos times que você jogou? Depois joguei com o Jacenir, joguei com o Ailton. Joguei com o Jacenir, Ailton. O Dida também muitas vezes fazia a lateral esquerda também. Foram esses jogadores aí. Boa. Vladimir e Zé Maria. Dois grandes laterais da história corintiana. Jogaram juntos, né? Zé Maria e Vladimir. Zé Maria chegou a ir para a Copa, 74. Grande lateral. Ele e o Vladimir. Dois grandes laterais da história corintiana. Antônio Oliveira. Opa! Então vamos ouvir o Antônio Oliveira aí, Ronaldão. A gente já fecha o gabarito aqui na sequência. Yuri vai lá, Alberto fala aí. Com ele, viu, Capri? Então vamos lá, vai lá. Retornando de lesão, primeira bola, ele dá uma testada certeira ali, como que foi o momento do lance ali e a comemoração. Bem, boa noite a todos. Essa questão das substituições dar certo ou errado eu ainda não consegui entender, mas pronto, quer dizer, se eles marcarem gols é que está certo, senão não está certo. Portanto, eu acho que lá está, nós fazemos uma análise tão redutora sobre as situações que depois, mas pronto, eu respeito, como sempre, posso eventualmente não concordar.
Depois, falando sobre o jogo, um jogo extremamente desafiante para nós, portanto nós vimos numa sequência também desafiante, onde temos solicitado muitos dos mesmos jogadores, portanto jogamos Fluminense, jogamos América, jogamos Fortaleza e jogamos hoje. Repara que as viagens têm sido algo longas também para nós, portanto desgastantes. Por isso a minha primeira palavra é para os jogadores, pelo esforço que eles têm tido, porque não é fácil. Já tinha dito e falei no final do jogo contra o Fortaleza desta sequência e algum desrespeito que têm tido até com a equipa do Corinthians, porque pelas alterações que foram feitas, sem nós eventualmente sermos solicitados ou haver uma justificação lógica para que isso aconteça. Foi um jogo contra uma equipa que nos colocou diversos problemas. Sabíamos que não iria ser o mesmo jogo que foi em São Paulo, uma equipa que basicamente competiu enquanto teve pernas para isso, portanto foi uma equipa extremamente agressiva. Sabemos que nestes jogos internacionais os árbitros condescendem um bocadinho e levam quase o jogo para a violência. E as equipas adversárias aproveitam isso, um jogo praticamente de perseguições do adversário, onde demorámos um bocadinho na primeira parte não só de encontrar o homem livre, mas também os espaços que o adversário nos oferecia. Principalmente optámos muito por jogo curto, em detrimento dessa variabilidade que nós deveríamos ter em jogo profundo. Sempre que nós conseguimos não jogar no primeiro movimento, jogar no segundo e atacar a profundidade, causamos perigo no adversário. Na segunda parte, vestimos um bocadinho o fato de macaco, que eu exigi isso aos meus jogadores. Tinha a ver com uma questão de atitude e concentração competitiva. Eles foram ao encontro daquilo que o jogo pedia. Às vezes não dá para jogar bem. Nós sabíamos da final que nós hoje estávamos aqui a disputar, e o importante hoje, mais do que a exibição, é ganhar. Portanto, sabemos que fizemos um grande jogo contra o Fortaleza e não acabamos por não ganhar o jogo. Hoje não jogámos tão bem, acaba por o resultado ser mais determinante para nós, porque é isso que nos traz aqui relativamente ao nosso objetivo. Portanto, os meus parabéns aos jogadores, não só pelo resultado, mas pelo esforço, a dedicação e o trabalho que eles têm tido, principalmente nesta sequência dura de 4 jogos salvo erro, em 10 dias. Portanto, e isso é uma sobrecarga muito grande. Eu já disse que isto é um distrato muito grande para todos os profissionais. Eu já disse que eu estou cansado. Imagino esta gente que está constantemente em treino, em viagens, em concentrações, a competir. Há um desgaste, mais do que físico, é um desgaste emocional, e encher este balão constantemente é um desafio enorme para mim, enquanto treinador, e para nós, enquanto equipa, mas felizmente tenho jogadores que eu me orgulho imenso de treiná-los. Obrigado. Sobre o meu gol, muito feliz, num retorno muito especial. Se não fosse esse cara, hoje eu não estaria aqui, eu teria ficado no CT tratando. Cara. E tô com uma dificuldade muito grande no joelho, graças a Deus eu tô melhorando. Ainda não estou 100%, mas acho que esse gol me dá uma alegria, uma motivação muito grande, ainda mais ajudando meus companheiros dentro de campo. E sobre a comemoração ali, cara, é o momento. Eu comemoro mesmo do jeito que eu gosto, se é escorregando no gramado, se é dando soco no ar, se é fazendo assim também, porque eu gosto de barulho. Queriam que eles gritassem meu nome de novo, porque fazia tempo que não gritavam, né? Então, muito feliz com esse gol. Aqui, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Yuri, eu queria só que você explicasse, então, por que o Antônio foi fundamental para a sua presença aqui, já que você deu risada. Qual foi a resenha lá no CT? E para o Antônio, o time não faz um primeiro tempo bom, né? Aliás, acho que talvez tenha sido o pior primeiro tempo que eu vi sob o seu comando, e você opta por voltar com todo mundo, os mesmos 11. O que você pensou ali de não fazer nenhuma substituição no intervalo? Obrigado.
Cara, foi uma resenha diária, né? Todo dia ele ia lá no DM, perguntava sobre mim, me zoava pra caramba. Mas graças a Deus hoje eu pude fazer um bom retorno e até sábado eu tenho 4 grandes dias aí para me recuperar ainda mais e melhorar ainda mais essa lesão que tava me limitando um pouco nos 4 jogos passados. Então acho que estou muito feliz em voltar a poder me entregar dentro de campo, a correr que nem um cavalo, a frear que nem um cavalo. Então estou muito feliz e espero ajudar ainda mais o Corinthians e esse cara que é muito especial para mim. Olha, aqui primeiro já vou às substituições e às mexidas que eventuais que falou que eu não fiz. Nós estamos perante um cara, eu acho que nós e os ídolos são assim, os ídolos são amados e são odiados e têm esta oscilação grande por parte da torcida, mas nós temos que perceber que nós estamos perante seres humanos, portanto, e gente que se dedica a uma causa que tem sido este clube, que nós sabemos a dimensão que ele traz. E ele hoje, como o Igor também, que estava no banco de suplentes, fizeram um esforço enorme para hoje estar aqui. Portanto, foram resilientes, tiveram grande tolerância àquilo que é a lesão que eles ainda têm e que hoje sacrificaram-se em prol da equipa e do clube. Portanto, tem que haver esse reconhecimento. O Yuri e o Igor não podiam jogar de início, o Yuri e o Igor tinham limitação de tempo. Eu aproveitei até o resultado para nem sequer, a partir do momento que o Yuri fez o golo, eu ia lançar o Igor, até poupei o Igor de ir para dentro, porque nós sabemos também a competição que está ali dentro e sabemos que o adversário estava a levar e a roçar muito aquilo que é a violência, como foi, por exemplo, o jogo contra os argentinos. Portanto, tirar o chapéu a esta gente que se dedica, que trabalha, que às vezes as coisas saem bem, outras vezes não saem tão bem. Somos seres humanos, toda a gente falha, toda a gente acerta, portanto, e nós temos a ter essa consciência quando estamos a avaliar e a analisar. Relativamente a... Gostaste? Muito. Obrigado. Relativamente às mexidas que eventuais que teriam ou não de acontecer, primeiro, eu não sou obrigado a fazer substituições, primeiro, nem sou, não é porque às vezes sai uma ou outra situação errada e depois perde-se a paciência. Não, as coisas não funcionam dessa forma, senão eu teria que ter autorização à FIFA para aumentar o número de substituições. Portanto, eu acho que não é necessário fazer mexidas, pode ser em termos estratégicos ou táticos relativamente a algum comportamento que nós temos que ajustar com os mesmos jogadores, portanto, e quando eu as faço é por mesmo necessidade, portanto, ou há alguma coisa que eu quero alterar no jogo de acordo com aquilo que é o caminho que ele está a levar. Portanto, repara, a inclusão do Gustavo Henrique, sabia que o adversário ia lá, a partir do momento que o Bailón entra, o jogo iria ser direto. A partir do momento que eles me retiram um dos volantes e colocam mais um homem na frente, portanto eles iam retirar mais, eu ia ficar 2-2 no meio e ia criar um 3-2 na última linha. Portanto, é uma questão de relações numéricas, que aquilo que o jogo nos proporciona, nos oferece. Portanto, eu, de acordo com aquilo que eu vou vendo e que o jogo vai pedindo, eu vou responder. Às vezes acerto, outras vezes nem tanto. Espero, mais uma vez, que Deus me dê saúde mental, que já disse isto uma vez, para acertar mais vezes. Boa noite, Antônio. Boa noite, Yuri. Henrique Viotti, Identidade Corintiana. Antônio, primeiramente para você, sobre a questão do Mateuzinho. Ele faz o gol e depois acaba ali ficando muito tempo sentindo no gramado, é prontamente substituído. Como é que tá o Mateuzinho? O que aconteceu ali no lance? Se puder explicar pra gente. E Yuri, para você, ali em muitos momentos a gente viu você e o Paulinho atuando quase como dois atacantes, você recuando um pouco, tentando passes ao Paulinho ali também. Como é que foi essa atuação ao lado dele, ali numa função que para ele às vezes não é tão natural, mas para você já é uma função que você domina um pouco mais? Olha, relativamente ao Mateus, sabe que as primeiras 24 horas, 48 horas são decisivas. Foi uma entorse, portanto, e foi sozinho. Era a única coisa que eu não queria hoje, era perder mais jogadores, portanto, porque
temos sido fustigados por muitas lesões, portanto, principalmente na zona do meio, temos claramente a ausência de opções, porque uma delas já não retorna esta temporada, que para mim era extremamente importante. Portanto, um abraço também para ele, que eu gosto muito dele, é um grandíssimo jogador, portanto, o Michael, que foi dos jogadores mais inteligentes que eu já treinei, portanto, e aquele que quase que melhor entende e percebe o jogo, e aquilo que o jogo está a pedir tecnicamente muito acima da média, e é um jogador de uma cultura tática muito grande. Portanto, um abraço também para ele. Eu fugi um bocadinho à sua pergunta, mas vamos esperar por as próximas horas. É evidente que o Mateus vai fazer os exames necessários para ver a extensão da lesão. Espero que não seja nada de grave e ele nos possa estar apto para nos poder ajudar já na próxima partida. O Paulinho é um cara que é bastante ofensivo, né? Ele aparece bastante no campo de ataque. Ele é um cara que tem uma experiência enorme, gigantesca, né? Então, para mim, estar jogando do lado de caras como ele assim, é muito importante. Então, lógico que durante o jogo a gente meio que percebia ali, eram 2 atacantes, eu e o Romero, só que aí ele chegava e a gente meio que tinha que fazer um triângulo ali. Então, foi muito bacana e graças a Deus ali saiu o primeiro gol do Mateuzinho também. É um cara que é um grande amigo meu e espero que não seja nada tão grave assim com ele. Então, só mandar um grande abraço pro menino Marco também, é um jogador que a gente tem um carinho gigante, faz muita falta para nós. Obrigado, Antônio. Obrigado. Boa noite e bom trabalho. Capri, palavra então de Antônio Oliveira, também Yuri Alberto, falam do Defensores del Chaco. E, bom, agora o Timão encaminha uma boa vitória, já é a segunda na Copa Sul-Americana, Capri. Sim. Bom, Ronaldão, o Antônio Oliveira foi claro aí, né? Ó, às vezes a gente joga bem vai um pouco forçar um pouco, né? Joga um pouco melhor e não ganha. Ele citou o caso do Fortaleza no fim de semana. E às vezes a gente não joga tão bem, mas vence, como foi o caso de hoje aí, o Nacional do Paraguai. O futebol é assim mesmo? Tem essas sutis diferenças? Ou isso é discurso de treinador, Ronaldão? Não, é discurso de treinador. Isso ele quer dar uma tranquilidade pro time dele, para mostrar que o time não foi tão mal. Ele não pode também baixar a lenha no time que venceu, teve muitas dificuldades, foi o que ele quis citar aí durante a entrevista também. Ele citou que a dificuldade que ele teve de montar a equipe, ele não mexeu na equipe porque ele não sentiu que era o momento. Isso aí são coisas dele. Agora, um momento pra gente aqui vendo de fora, ele não voltar com outro time pro segundo tempo, que o time foi tão mal no primeiro tempo, ele pode ficar falando a noite inteira o que ele quiser, mas o erro foi dele. Porque o time evoluiu quando ele mexeu, quando ele tira o biro, quando ele coloca um setor para funcionar, que não funcionava desde o começo do jogo. O time todo, que a gente até falou aqui que ele poderia mexer no time todo e que o time todo não estava correspondendo no primeiro tempo. Mas daí dele falar também que é das viagens longas, ele foi para Argentina, Paraguai e agora ele vai para o Rio. Olha a sorte que ele tem. E falar que está cansado da viagem e tudo. Bom, acho que ele deve estar também numa pressão violenta que a gente percebe que ele está, mas a vitória não pode encobrir muitas coisas. O Corinthians jogou muito mal e o seu goleiro foi o melhor em campo. É isso que ele tem que conversar com a turma, porque no sábado ele já pega um time já que todo mundo conhece, que é o Flamengo. Ele não pode ir lá cansado, não pode ir lá com muitas desculpas, porque vai ter que jogar também, né, Capri? Opa! E contra o Flamengo, apesar que o Flamengo também, o Tite tá lá fazendo, né? O povo do Flamengo tá meio bravo com o Tite, viu? Agora eles vão ficar bravos comigo, porque o time do Flamengo não é tão bom. Bom é a arbitragem e o VAR. Pois é, o Flamengo tá deixando o torcedor aí meio desgostoso. Vamos ver, parada dura pro Corinthians sábado contra o Flamengo no Maracanã. Claro, transmissão Bandeirantes desse jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Ronaldão, vamos dar sequência aqui pra fechar o gabarito então, pra você ir embora, que amanhã tem jogo aberto. Amanhã você tá com a Renata, hein, Ronaldão? E acertei o placar, eu falei 2-0, mas eu falei 2 gols do Romero. Eu sempre falo Romero, errei o homem do gol. Mas tudo bem. Você quase acertou, porque ele fez um e não valeu. Bom, nós paramos aqui na nota do Hugo, então. Você tava dando uma cornetadinha no Hugo aí, hein? Depois que o treinador falou do cansaço, de tudo, de que o jogador tem a pressão, tudo, nota 0 pro Hugo. 0 para o Hugo, 0. Você tinha dado 2 pra ele? Já tirei. Pelas palavras do treinador, eu já tirei 2 pontos, porque não é possível. Ô, Hugo, você tomou 0 do Ronaldo? 0. Ô, Ronaldo, o cara pegou... Ele treinou, viajou, concentrou, trocou de roupa, botou uniforme, aqueceu, entrou em campo,
Você dá nota 0 pra ele? É por isso que os jogadores estão desse jeito aí, só isso aí, só. Ele precisa jogar, Capri, ele precisa jogar bola. Ele precisa mostrar por que ele tá no Corinthians. E ele não conseguiu ainda. Eu espero que contra o Flamengo ele faça os 3 gols de fora da área, que ele marque, que ele corra, que ele se posicione bem. Porque aqui no final do jogo, ele não queria nada também. Ele não deu 3 passinhos pra frente, 3 passinhos pra trás. E eu aqui com muito esforço, dando nota 2 pra ele, já tirei, nota 0. Tirei. Ronaldão, você já chamou o Hugo alguma vez? Inúmeras vezes. Ainda mais quando ele não voltava, né? Porque ele passava no meio de campo e não voltava. Teve o Hugo que foi goleiro também, que ele veio do Fluminense pro Corinthians. E eu chamava muito ele, amigão meu, Hugo. Foi reserva. Hugo! Hugo! Vem cá, Hugo! Esse eu chamava direto, Pô, cara, que coisa, hein? Você jogou no Fluminense, hein, Ronaldão? Joguei também no Fluminense, passei pelo Fluminense lá. Fluminense, Cruzeiro, Portuguesa, Blumenau, Metropolitano, ABC de Natal. E parei de jogar na Portuguesa Santista. Joguei os últimos 2 paulistas da minha vida, eu joguei na Portuguesa Santista. Eu lembro de um jogo que você veio fazer pelo Fluminense aqui em Osasco. Não lembro contra quem foi. Foi contra o... Rapaz, eu tomei um gol que a bola não entrou no gol. Foi isso mesmo. E aí eu cheguei no Rio de Janeiro, lá os caras me xingando tudo. Eu falei, espera que vocês vão ver o jornal no outro dia. E no outro dia saiu o jornal lá que a bola, ela parou em cima da risca. Eu peguei a bola em cima da risca, o juiz deu o gol. Mas naquela época também tinha juiz ruim também. Não tinha VAR, mas tinha juiz ruim. Não tinha VAR, não tinha bola inteligente, nada, não tinha nada. E tinha só o Godoy que era bravo e apitava mal pra Dedéu. Tá doido. Ele tá ouvindo a gente lá em Rio Preto. Daqui a pouco ele me manda mensagem aqui xingando todo mundo. Por isso que eu tô lembrando dele. Pitava mal a unha de cavalo. Unha de cavalo. Vamos lá pra nota do Paulinho. Paulinho, monstro em campo também. Muita dificuldade ali, mas a nota máxima foi do Carlos Miguel e a outra vai ser pro Paulinho, nota 6. Breno Bidon. O Bidon, esse menino também deu o que falar. Hoje numa correria, tava correndo ele e o Paulinho correndo nesse meio de campo aí, nota 6 também pra esse menino. Que olha, daqui a pouco o Corinthians não segura mais também, hein? Não segura. Ele surgiu agora na Copa São Paulo, faz 2, 3 meses aí. Isso, e o Antônio brigando pra não colocar o menino. E a gente, todos os programas no Jogo Aberto falando, esse menino tem que jogar. E ele insistia com o Fake Vera. Sabe quem é o Fake Vera? Tá lá ainda. Nem viajou hoje, hein? Não, ele tem que ir embora pra terra dele, descansar, ir pra Disney, sei lá. O Fausto Vera é um argentino paraguaio? Mas ele é argentino mesmo. Porque o argentino, ele joga diferente. O argentino, o uruguaio, os caras têm brilho, os caras têm... Por isso que a gente vira e mexe, contrata aqui os times brasileiros, contrata essa turma lá de fora, lá do Uruguai, do Uruguai principalmente e da Argentina, porque eles não pipocam não. Só que o Corinthians tem o dedo ruim pra escolher os caras, não é possível. É dedo ruim, só pode ser. Nota do Guilherme Biro. 0 também pro Biro, não vou aliviar não. A molecada tá vindo numa perna violenta e não tá correspondendo em campo, vai ser nota 0, porque hoje era a grande oportunidade da vida dele, Capri. A grande oportunidade dele jogando uma Sul-Americana fora de casa e outro time ruim. O time do Nacional, time ruim. E o cara andar em campo, não dá um chute no gol. Vá pro inferno. O Biro legítimo você viu no Corinthians também. O Biro legítimo, nota 10. Esse era um motorzinho em campo. Esse aí não parava em momento algum. O time ganhando, o time perdendo. O Biro era a raça corintiana. Aí coloca o nome do Manhaca que vem da base de Biro. Tá doido. Outro que era assim também é o Ezequiel. E Ezequiel, hein, Ronaldão? Ezequiel, monstro sagrado também. Era outro que não tinha barriga midóia, a gente falava pra ele. Que era campo ruim, gramado ruim, bola quadrada, ele dividia, ele tava em cima. Ele e o Márcio Bittencourt. O Márcio tem que falar devagar, senão ele acaba acertando a gente. Porque o Márcio, ele batia até na sombra. Nossa. E tinha esses caras que não davam na bola, mas ninguém passava. Hoje eles não vão passar, Ronaldo. Ele já falava assim. Agora você vê um moleque com tudo isso que a gente falou, com tudo, coisa boa, até psicólogo, tudo. Aí vai, não tô afim. Parece que você tá fazendo uma obrigação de colocar o menino em campo. Aí não dá. Aí você vê o Bidon correndo, dando carrinho, brigando pra estar em campo. É 0 pro Biro, 0. Você falou do Ezequiel.
Lembrei daquele jogo que o cachorro mordeu Ezequiel lá no Brinco de Ouro da Princesa contra o Guarani, o cachorro do policial. Não, pior que o policial não sabia que o Ezequiel era jogador, isso que é pior, né? No local que a gente estava ali só tinha jogador. Aí começou a passar um pessoal do outro lado, ele confundiu o Ezequiel com o torcedor e soltou o cachorro. Mas tudo bem, vai. Ainda bem que o cachorro tá passando bem. Grande Ezequiel. Tá lá em Campinas o Ezequiel? Tá, eu trabalhei com ele quando fui jogar na Ponte Preta, ele era auxiliar técnico do Vadão. Falecido Vadão também, outro cara maravilhoso no futebol. Sim. E eu cheguei a trabalhar com o Ezequiel como auxiliar do Vadão também. Olha que coisa. Olha que coisa, hein? Bom, Guilherme Biro foi embora para a entrada do Mateuzinho. Mateuzinho fez até o gol, machucou, muito voluntarioso, mudou um pouco a pegada no meio de campo, porque o Corinthians era inexistente ali. Nota 4 para ele por causa do gol, hein? Por causa do gol. E ele saiu para a entrada do Giovani. Nem pegou na bola, nem suou ali dentro de campo, suou mais fora para aquecer do que no gramado. Aí na hora que ele entrou, ele deu um pique e o juiz terminou o jogo. Nota 5 pelo pique, que ele deu o pique mais que o Biro. E olha que só um pique só ele deu. Um pique que ele deu, ele já correu mais que o Biro. Gustavo Mosquito. Voluntarioso, correu muito também hoje, ficou muito aberto, né? Jogando pelos flancos ali, porque ele teve que tentar puxar a marcação. Nota 5 pelo esforço também. Saiu para a entrada do Yuri Alberto. Que fez um golaço, né? Parou no ar, no cruzamento do Romero. Então nota 6 pro Yuri. Wesley. O Wesley, esse menino, alguém precisa conversar com ele, orientar ele mais, porque no jogo de hoje tinha 2 na sobra para ele. Um marcava e tinha outro na sobra para ele, então ele tem que fazer um 2. Aproveitar para fazer um 2, senão ele vai tomar muita pancada, vai se machucar. Hoje já saiu mancando tudo, mas o certo é o treinador conversar com ele, aproveitar esse momento dele, que ele tá iluminado, esse menino, nota 6 para ele também. O Wesley tem muita habilidade, muita qualidade técnica, mas eu fico com a sensação, Ronaldão, que na base não orientaram corretamente o Wesley. Ele tem algumas deficiências ali de tomada de decisão, sabe como é que é? Tomada de decisão. Encostar alguém nele que ele confie, ainda mais no jogo, ou até no próprio treinamento, para falar para ele a hora dele partir para cima, a hora de fazer um 2, na hora que ele vê pelo menos uma sobra para ele ir para cima dessa sobra e tentar o mano a mano. Porque se ele tentar o mano a mano com 2 caras, já fazendo a sobra, ele vai tomar pancada, né? E se for para tomar pancada, que seja dentro da área, que ele parta para dentro da área para ele tomar essa pancada aí. Assim como ele fez com o Fluminense, né? Que ele driblou para frente, ele foi para frente, chamando os caras para dançar e fez um bonito gol. Vamos ver se ele corrige isso ainda, porque ele é muito bom jogador, tem muita habilidade, mas ele tem que dar uma despertada em alguns momentos no jogo. Bom, o Wesley foi embora para a entrada do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, nota 4, vai, com muita força aí, nota 4. E finalmente a nota do Romero. O Romero é o motorzinho desse time, em qualquer situação. Fez o gol dele lá, pegou na mão, não comemorou também, mas a assistência que ele fez pro Yuri Alberto na correria, merece aí nota 6 também. E a nota do técnico Antônio Oliveira. Não, depois que ele falou que ele tá cansado de ir pro Paraguai, pra Argentina e pro Rio de Janeiro, eu vou dar nota 2 pra ele. Com muito esforço, nota 2 pra ele, porque ele viu um time morto no primeiro tempo, que ele poderia mexer e incentivar na volta do segundo tempo. Ele não fez isso, ele demorou pra mexer também. Então, nota 2 pro português. E a nota do árbitro Ángel Arteaga Cabriales. Pô, fazia tempo que eu não falava de uma arbitragem. Ele foi ali, ele algumas vezes fez vista grossa num puxão ou no outro, mas o jogo em si não teve pancadaria. E ele também não quis atrapalhar, então eu vou dar nota 8, hein? Olha, nota 8 para arbitragem, hein? Eu tô ficando doente mesmo. Que maravilha, hein? Tô doente. Tá ficando doente, Ronaldão. Tá ficando doente. Virose. É, isso aí. Bom, Ronaldão, então maravilha. Gabarito já finalizado, nota pra todo mundo. Corinthians venceu 2-0. Agora eu quero ver o que é que você vai falar amanhã com a Renata Fã lá no Jogo Aberto. Amanhã eu vou estar ouvindo lá a partir do meio-dia. Deixa ela, eu falei 2-0, acertei o placar, eu vou deitar e rolar, Capri. Um abraço pra vocês aí. Fica com Deus. Mandar um abraço, Brejinho.
de Campo Grande, que tá ouvindo a gente aí. E ele gosta da rapaziada aqui, o Bruno tava aqui falando, fala pra ele, manda um beijo pra ele. Beijo não, um abraço, né, Bruno? Que ele te conheceu lá em Campo Grande, te mandou um alô, Ronaldo. Nós fizemos um evento lá e ele, gente boa demais. Tá bom, Capri? Um abraço a vocês aí, obrigado. Falar em Campo Grande, o Corinthians, você lembra que o Corinthians foi jogar lá nos anos 90 também em Campo Grande, é o campeonato. Teve Corinthians e Palmeiras em Campo Grande, você tá lembrado desse jogo aí? Lembro, uma chuva, sempre vi uma chuva antes do jogo lá, por causa do calor. Foi mesmo, era um domingo à tarde, lá teve um Corinthians e Palmeiras um domingo à tarde, naquela época que os jogos iam pra Campo Grande, Presidente Prudente... ia pra vários lugares ali, porque... E muita gente não gostava, né? Mas parava a cidade, é isso que tem que entender. Muita gente não gosta do Campeonato Paulista, porque tem time do interior, mas é festa no interior. Né? A gente sempre puxava jogadores do interior para vir pra capital, pros times grandes aqui. E hoje a gente já não vê mais isso, quase. Só vê uns caras ruins só. E hoje a gente quer ver esses caras mais... A gente quer que os times grandes joguem fora de casa, mas que vá buscar também os jogadores do interior aí. Isso é muito importante pro Campeonato Paulista, pra nós que gostamos do futebol, né, Capri? A final de 95 do Paulista, Corinthians e Palmeiras foi em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, deitamos no Palmeiras lá. Foi. O empate era nosso e nós ganhamos as duas. Gol do Marcelinho Carioca de falta e do... Elivelton, de fora da área. Elivelton, de fora da área. Que o Veloso tá arrumando a barreira até hoje, o Veloso, com o Marcelinho. Capri. Abraço, Diga, Capri. Brunão. Abraço. Tchau, Ronaldão. Abraço, obrigado. Valeu, até amanhã. Tchau. Fala, Bruno. O Capri, torneio quadrangular de Campo Grande de 1987. Corinthians 1, Palmeiras 1, nessa taça governador do estado do Mato Grosso do Sul. 97, né? 87. Não, 87 não. É o que diz o almanac aqui, viu, Capri? 87 num domingo nesse jogo 1-1. A gente tem ouvinte em Campo Grande que vai confirmar pra gente essa história, Capri. Qual a escalação desse Corinthians aí? Com Carlos, Edson Boaro, Marco Antônio Paes, Jatobá, Dida, Wilson Mano, Birubiru, Cristóvão, Eduardo Amorim, Índio e João Paulo, técnico Jorge Vieira. Não, esse foi outro torneio então. Depois... dá uma olhadinha aí em 96, 97. Corinthians jogou lá contra Palmeiras, contra São Paulo. Eu fiz jogos lá mais ou menos nesse período aí. O Ronaldão tava no gol do Corinthians também nessa época aí. Mas enfim, vamos lá pro destaque final do Corinthians então, Bruno. Os próximos passos do Timão, conta pra gente aí. Vamos lá então, Capri, confirmando os próximos passos da equipe do Corinthians, Timão que volta a campo no final de semana, encara a equipe do Flamengo e vai ter aí os seus jogadores à disposição. A tendência é que o Pedro Henrique consiga ficar à disposição no banco de reservas para o jogo de sábado no Maracanã, às 4 da tarde. Depois, na terça-feira, Neoquímica Arena para Corinthians e Argentinos Júnior, jogo decisivo da Copa Sul-Americana. Então o Timão já pensando aí, quem sabe, em resolver sua vida nesse duelo em casa. Agora o Corinthians só joga em casa na Sul-Americana e pode resolver essa situação. E Capri, só confirmando aqui, o Corinthians jogou em 96 em Presidente Prudente, talvez seja essa confusão, e perdeu para o Palmeiras por lá, placar de 3-1. Não, lá em Presidente Prudente nós tivemos vários jogos de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Na década de 90, o Farazão lá, o estádio Farazão, recebeu muitos jogos. Corinthians, Palmeiras, São Paulo fizeram vários. Talvez esse anos Campo 90 Grande... teve Palmeiras e São Paulo. Em Campo Grande. Teve Palmeiras e São Paulo, teve Corinthians e Palmeiras, tivemos lá vários jogos em Presidente Prudente. Depois eu vou dar uma olhada nesse jogo aí do Corinthians em Campo Grande. Eu trago na nossa próxima jornada do Corinthians aqui a informação exata. Talvez tenha sido algum amistoso também. É que tanto jogo, né? Fiz tanto jogo, trabalhei em tantos jogos. Eu imagino, Capri. Deve ser difícil de ficar lembrando. Cidade pelo Brasil inteiro. De Campo Grande eu tive umas duas vezes, pelo menos umas duas vezes, lá no Morenão, o estádio de Campo Grande, fazendo jogos dos times de São Paulo, que eu vou descobrir agora então, se não foi jogo de Campeonato Paulista levado pra lá, foi pelo menos amistoso. Bom, vamos lá, Bruno. Bom descanso, amanhã tem mais, hein? Até lá. Até lá, Capri. Só pra informar rapidinho, o Corinthians não destacou ainda, não detalhou a situação do Mateuzinho, hein? Problema no tornozelo, parecia grave na saída do gramado, deve ter essa atualização amanhã pela manhã no boletim médico do Timão. Então, Corinthians volta a campo só no sábado. Um abraço, Capri.
Valeu, Bruno Migliozzi e o destaque final do Corinthians aqui no apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. E ó, uma parada rápida na volta, o Bruno Puzóvio vai atualizar os jogos desta terça-feira no Placar Esportivo Bandeirantes. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Cata, no chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Cata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Cata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Olhe no espelho. No que você se tornou? O que te fez diferente nesses últimos anos? O que mudou em você? Quantas pessoas você perdeu por divergências políticas? A política não é palco de ódio nem de rancor. O que você vê quando olha no espelho? Eu vejo alguém que vai mudar o Brasil. Felice ao Podemos. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Ei, você mulher, você sabia que existe um partido presidido também por uma mulher? No Podemos, elegemos vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais e federais. O nosso partido montou a Central de Relacionamento da Mulher, com total apoio às candidaturas, suporte jurídico, de marketing até emocional, estimulando as novas lideranças femininas. Sou Renata Abreu, deputada federal, presidente nacional do Podemos. Felice, porque juntas podemos. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Olhe no espelho. No que você se tornou? O que te fez diferente nesses últimos anos? O que mudou em você? Quantas pessoas você perdeu por divergências políticas? A política não é palco de ódio nem de rancor. O que você vê quando olha no espelho? Eu vejo alguém que vai mudar o Brasil. Felice ao Podemos. Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 9h52, uma saudação aqui ao Renato. Aqui na rede social, o Renato me lembrou do jogo que o Corinthians fez lá no Morenão. Foi no dia 4 de dezembro de 1997. Jogo válido pelo Festival Brasileiro de Futebol. Era um torneio amistoso, viu, Renato? E o Corinthians ganhou do Operário de Campo Grande por 2-1. 2 gols do Célio Silva. Foi isso mesmo. Muito obrigado. Ele foi buscar lá no almanaque do Corinthians, lá do meu timão. Um abraço a você. Atenção, Bruno Puzóvio, jogos encerrados da Libertadores e da Sul-Americana e o que tá rolando agora. Vamos lá, Bruno.
Vamos lá, Capri, começando pela Copa Sul-Americana, o Racing do Uruguai venceu o Argentinos Júnior por 2-1, ambos do grupo do Corinthians e do Nacional. Agora 3 jogos no intervalo. O Independiente Medellín está vencendo a Universidade César Vallejo do Peru fora de casa por 2-1. Na Colômbia, o Aliança Lima está empatando com o Cruzeiro por 0-0 e no Paraguai, o Danúbio está vencendo o Sportivo Ameliano por 1-0. Para fechar agora às 11 horas da noite, o Always Ready da Bolívia entra em campo contra o Defensa e Justiça. Já pela Libertadores, o Peñarol venceu o Caracas fora de casa por 1-0 e na Argentina o Atlético Mineiro ganhou do Rosário Central também por 1-0 com gol de Paulinho. Com isso é o primeiro time classificado para as oitavas de final. Agora também no intervalo as partidas das 9 horas da noite. O Palestino do Chile está empatando com o Flamengo por 0-0. No Uruguai, o River Plate está vencendo o Nacional fora de casa por 2-0. E na Venezuela, o Deportivo Táchira está ganhando do Libertad por 1-0. Mais tarde, às 11 horas, o Universitário do Peru recebe o Júnior Barranquilla. Também temos Série B nessa noite. Agora o Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol não alteraram o placar no estádio Santa Cruz. E lembrando, nessa tarde tivemos o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões. O Borussia Dortmund da Alemanha venceu o PSG novamente por 1-0 e está classificado para a final da competição. E agora aguarda o vencedor de Real Madrid e Bayern de Munique, que entra em campo amanhã às 4 horas da tarde pelo horário de Brasília, Capri. Valeu, Bruno Puzov trazendo aí os destaques do placar esportivo nesta terça-feira. Parabéns ao Galo, Atlético Mineiro garantido já nas oitavas de final da Libertadores. 9h55, já voltamos aqui com o apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Ei, você mulher, você sabia que existe um partido presidido também por uma mulher? No Podemos, elegemos vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais e federais. O nosso partido montou a Central de Relacionamento da Mulher, com total apoio às candidaturas, suporte jurídico, de marketing até emocional, estimulando as novas lideranças femininas. Sou Renata Abreu, deputada federal, presidente nacional do Podemos. Feliz, porque juntas podemos. Alô galera, eu sou Milton Levi, diretor da peça As Aventuras da Fada Amor de Mami Seguti. A peça conta a história de uma fadinha que nasceu com T21, mais conhecida como Síndrome de Down. Um tema inclusive delicadamente lindo. Estaremos no Teatro Itália Bandeirantes de janeiro a julho, todos os domingos às 15 horas. Vocês não podem perder. Ingressos no site do teatro ou na bilheteria do próprio teatro. Eu, se fosse você, eu não perderia. Carlos Lupe, ministro da Previdência Social. O desafio da Previdência é grandioso. Nós atendemos a mais de 40 milhões de brasileiros. Quando assumimos a Previdência, era uma fila quilométrica. Estamos trabalhando para diminuí-la. Estamos diminuindo a taxa de juros dos nossos consignados. Humanizar o atendimento. Esse é o culpa do PDT. Está ao lado de quem precisa. No mundo das lutas, a evolução não para. O UFC está no streaming e a nossa casa é o UFC Fight Pass. Só que você assiste todos os eventos ao vivo e pode rever quando e onde quiser. Dana White Contender Series, TUF, o melhor do jiu-jitsu, séries e documentários, além do maior acervo histórico de artes marciais do mundo. A partir de R$ 24,90 por mês, assine o UFC Fight Pass e não perca. Olhe no espelho. No que você se tornou? O que te fez diferente nesses últimos anos? O que mudou em você? Quantas pessoas você perdeu por divergências políticas? A política não é palco de ódio nem de rancor. O que você vê quando olha no espelho? Eu vejo alguém que vai mudar o Brasil. Felice ao Podemos. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Ei, você mulher, você sabia que existe um partido presidido também por uma mulher? No Podemos, elegemos vereadoras, prefeitas, deputadas estaduais e federais. O nosso partido montou a Central de Relacionamento da Mulher, com total apoio às candidaturas, suporte jurídico, de marketing até emocional, estimulando as novas lideranças femininas. Sou Renata Abreu, deputada federal, presidente nacional do Podemos. Feliz, porque juntas podemos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Terminou o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil desta terça-feira. Amanhã tem mais. Agora é com a Libertadores da América, não é? Então não percam, porque essa semana tem muito futebol de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, de muita coisa importante e relevante. E ao longo da nossa programação, mais informações do esporte para todos vocês. A produção do apito final do Bruno Puzóvio, com o Michel Lopes na mesa de som, Caiame Martins na central técnica, Alexandre Marques no switcher. Tenham todos um bom final de terça-feira e uma ótima quarta, que já tá chegando por aí. Amanhã a gente se encontra na programação da Bandeirantes. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 7 de maio de 2024. Vamos ao destaque do dia: impacto das chuvas no Rio Grande do Sul. Para evitar subida de preços, governo autoriza a compra de arroz pela Companhia Nacional de Abastecimento. O produto é um dos mais produzidos no sul do país e o Ministério da Agricultura quer evitar especulações. E ainda, o governo envia mais homens da Força Nacional de Segurança ao Estado. Cestas de alimentos já começaram a chegar e a entrega da declaração do imposto de renda foi adiada para os gaúchos. Nossa repórter em Porto Alegre, Graciele Bittencourt, traz todas as medidas adotadas pelo governo federal. E presidente Lula diz que prefeitos do estado já podem solicitar recursos federais para a reconstrução de creches, escolas e hospitais. O governo está preparado, os ministérios estão preparados para começar a atender a partir de hoje. Portanto, prefeitos entrem, no computador e comecem a fazer seus pedidos. E também na Voz do Brasil de hoje. Dengue cai em 21 estados e no Distrito Federal. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 2.600.000 doses da vacina contra a doença para os municípios prioritários. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. O governo federal segue trabalhando para apoiar o estado do Rio Grande do Sul. Mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais já foram destinados ao estado entre liberação de emendas parlamentares, recursos para auxílio social, aquisição de alimentos, entre outras iniciativas. A repórter Graciele Bittencourt está lá acompanhando todos os desdobramentos e traz as novidades sobre a situação, que já deixou 95